A mulher é jogada no chão pelo marido, que a puxa pelos cabelos e a joga na banheira. Em seguida, Taiwu liga o chuveiro, molhando todo o corpo da mulher, que incessantemente implora por perdão. Mas ele a joga diretamente na varanda e lhe dá duas opções. Uma é fazer uma autoavaliação sem dormir até de manhã ou acabar com a própria vida. Se ela não pensar bem, que pule da varanda, é inverno e ela pode acabar morrendo. Mas ele friamente tranca a porta do quarto, deixando a esposa sozinha a clamar por socorro em vão. E a razão pela qual o homem agride a família é: ele suspeita que a esposa deixou cair uma peça do modelo enquanto limpava, ela tocou acidentalmente enquanto limpava ou ela fez isso intencionalmente. Ela segurava uma toalha de banho enrolada no corpo, os pés descalços encolhidos no canto da varanda, o vento frio cortando a pele como se estivessem águas geladas. Ela rememorou sua vida, mas descobriu que não havia nada de valioso para se apegar. O nome dela é Seo Ji-yeon, uma mulher pobre que trabalha como empregada doméstica, com 3 empregos por dia. Durante o dia, ela suporta todas as dificuldades causadas pelos patrões e à noite, em casa, ela ainda precisa servir seu marido temperamental, sendo agredida ao menor deslize. Seo Ji-yeon já havia aguentado o suficiente. A vida atual, talvez, morrer congelada na varanda seria uma libertação, ninguém sabe como Seo Ji-yeon superou aquela noite. No entanto, no dia seguinte, Ong In-peo fingiu levar Seo Ji-yeon para umas férias no campo, mas na verdade queria usar a amiga rica de Seo Ji-yeon para seu próprio benefício. Ong In-peo pediu desculpas a Seo Ji-yeon e perguntou de forma repugnante se ela havia sentido frio na noite anterior. Seo Ji-yeon não respondeu. Ao chegar na vila de férias, Ong In-peo mudou completamente a sua atitude de casa, agindo como um cão bajulador. Na frente dos ricos, ele estava sempre submisso, adulando por toda parte. Seo Ji-yeon encontrou sua amiga rica, Eshu. Mas as duas eram apenas amigas na aparência, na verdade, elas não se davam bem. Eshu sempre desprezava Seo Ji-yeon. Ela desprezava a posição humilde dela, desprezava a família pobre dela. Ser amiga de Seo Ji-yeon apenas para exibir sua própria nobreza e riqueza. Não é esse o sentimento que as mulheres mais odeiam? Na mansão, Ong In-peo exibia a imagem de um marido carinhoso e recebia elogios de todos. À noite, enquanto alguns bebiam, Seo Ji-yeon, seguindo o desejo do marido, implorou à empresa de Eshu que considerasse os negócios do marido. Afinal, para a rica família de Eshu, essa pequena transação era apenas um grão de areia no deserto. Mas Eshu, depois de beber, não expressou sua atitude, pelo contrário, ela fez um escândalo por causa da embriaguez, ela zombou de Seo Ji-yeon, suas palavras cheias de sarcasmo e desprezo. Então, entre os amigos de Eshu, não havia ninguém que não admirasse sua família, ninguém que não invejasse sua riqueza. Apenas Seo Ji-yeon não tinha nada, mas ainda mantinha uma atitude fria, nunca lisonjeando, o que deixava Eshu muito insatisfeita. Seo Ji-yeon não aguentou mais, respondeu com veemência, revelando a verdadeira face de Eshu. O banquete terminou em descontentamento, vendo seu plano de ascensão fracassar. Ong In-peo ao lado estava furioso. Aproveitando-se da ausência de todos, ele espancou Seo Ji-yeon novamente, não se sabe por quanto tempo. Seo Ji-yeon acordou no chão, exausta física e mentalmente. Ela não sentia sono, a tortura da realidade a fazia sentir-se completamente desesperançosa em relação a este mundo. À noite, ela foi até a margem do rio, preparando-se para tirar a própria vida, mas a aparição de um homem quebrou seu plano original. Seo Ji-yeon, o que você está fazendo? Você enlouqueceu? O homem se chamava Jae-yoon, ele era o marido de Eshu e, ao mesmo tempo, também era o amante de Seo Ji-yeon. Jae-yoon tinha uma aparência deslumbrante, mas na verdade era um parasita. Ele não tinha status algum na família, sempre vivia uma vida para agradar a esposa, mesmo que ele fosse promíscuo. Sem muitas escolhas, a pobre Seo Ji-yeon era apenas uma ferramenta para aliviar o stress dele. Nesse momento, Seo Ji-yeon perdeu o controle, querendo apenas morrer. Jae-yoon tentou o seu melhor para impedi-la, mas o efeito foi insignificante. Mas então um grande barulho fez com que ambos escalassem imediatamente, os olhos dos dois se fixaram na luz ao longe, a curiosidade os impulsionou até o local do incidente. Acontece que acabara de ocorrer um acidente de carro, o motorista estava ensanguentado, morto no local. Jae-yoon, tímido, ficou paralisado de medo, pegou o celular para ligar para a polícia, enquanto Seo Ji-yeon direcionou o olhar para as caixas de isopor no local. As caixas de isopor danificadas estavam cheias de dinheiro, cada nota de 50.000 won havia mais de uma dezena de caixas. Os dois nunca tinham visto tanto dinheiro. Jae-yoon confirmou que as notas não eram falsas, eram todas verdadeiras. Seo Ji-yeon pensou calmamente por um momento. Esse era dinheiro sujo. Se fosse dinheiro legal, certamente contratariam uma empresa de segurança para transportar, não usariam esse tipo de carro. Devia ser dinheiro ilícito daquelas pessoas. Jae-yoon escolheu ligar para a polícia, mas Seo Ji-yeon sentiu que era um presente do céu para ela, agora ela estava completamente desesperançosa com este mundo, nem queria mais viver. Mas, ironicamente, bilhões em dinheiro caíram do céu, voando para a frente dela, ela não podia perder essa oportunidade de mudar de vida. Ela queria engolir tudo, ela queria levar esse dinheiro para um lugar onde ninguém soubesse.
Mudar sua identidade, começar sua vida de novo, esse dinheiro, vamos pegá-lo, ninguém viu, vamos levar esse dinheiro. Sob a persuasão de Seo Jeon, Jae-yoon vacilou, pensando na vida humilde de um parasita. Olhando para a riqueza facilmente obtida à sua frente, a luxúria finalmente venceu a razão, Jae-yoon e Seo Jeon chegaram a um acordo e o verdadeiro drama estava apenas começando. Seo Jeon, de agora em diante, somos cúmplices. Seo Jeon calmamente disse a Jae-yoon para dirigir rapidamente, eles precisavam mover o dinheiro do local do acidente o mais rápido possível, enquanto Seo Jeon sozinha verificava as caixas. Mas antes que pudesse se alegrar, uma mancha suspeita chamou sua atenção, o motorista estava claramente morto ao lado do carro. A mancha ali indicava que definitivamente havia mais uma pessoa no local, Seo Jeon seguiu a mancha até atrás da rocha. De fato, ela descobriu um adolescente ensanguentado, essa pessoa estava gravemente ferida, ele tirou uma chave do bolso e a entregou a Seo Jeon. Seo Jeon apressadamente chamou uma ambulância, mas nesse momento, ela hesitou. Chamar a polícia significaria que 9,9 bilhões de wons em dinheiro escapariam de suas mãos, essa era a única chance em sua vida para virar o jogo, o que deveria fazer? Seria observar Kang Tae-yoon perder muito sangue e morrer enquanto pegava o dinheiro, ou salvar uma vida? O coração de Seo Jeon começou a se debater, pensando em abrir mão de 9,9 bilhões de wons em dinheiro facilmente obtidos. Kang Tae-yoon a olhou cheio de esperança, seus olhos transbordando de desespero, e finalmente, ele deu seu último suspiro na frente de Seo Jeon. O coração de Seo Jeon estava em pedaços, e nesse momento Jae-yoon voltou dirigindo. Seo Jeon não disse muito, e os dois começaram a limpar a cena, obcecados em conseguir o dinheiro. Para evitar mais problemas, Jae-yoon colocou o dinheiro em sacolas para evitar que as caixas de isopor tivessem dispositivos de localização, enquanto Seo Jeon ficou encarregada de apagar impressões digitais e vestígios no local. Garantindo que não houvesse falhas, os dois esconderam o dinheiro em um poço seco abandonado ao longe e voltaram para casa. Como se nada tivesse acontecido, Seo Jeon, de agora em diante somos cúmplices, certo? Autoquestionamento, acidente de carro, morte. Esconder dinheiro. Esta noite os dois passaram por muitas coisas, esta noite também mudará o destino dos dois. Jae-yoon voltou silenciosamente para o lado de Ashu, quando Wong In-pyo acordou, ele descobriu que Seo Jeon estava sentada à beira-mar. Nesse momento, ele ainda não sabia que a mulher à sua frente não era mais a mulher humilde e fraca de antes. Grandes mudanças estavam ocorrendo em seu coração. No dia seguinte, Ashu pediu desculpas a Seo Jeon pelo ocorrido no dia anterior e Jae-yoon, para aliviar o clima constrangedor, deu a Wong In-pyo um grande pedido. Wong In-pyo estava exultante, a polícia também informou sobre as vítimas do acidente de carro, mas não mencionou o dinheiro perdido. Tudo parecia em paz, mas o que Seo Jeon e Jae-yoon não sabiam era que, neste momento, a gangue estava mobilizando todas as suas forças para investigar o dinheiro perdido de 10 bilhões de wons. O verdadeiro protagonista da história, neste momento, está amarrado na cruz e sendo brutalmente espancado, ele não é outro. É o irmão que Kang Tae-woo mencionou, e o misterioso homem de preto também mirou silenciosamente em Seo Jeon tarde da noite. Seo Jeon passou pelo local do acidente e descobriu 10 bilhões de wons em dinheiro espalhados. Nesse momento ele estava ferido e ensanguentado por todo o corpo, antes de morrer ele disse desesperadamente uma palavra. A 50 km dali, o irmão de Jae-yoon acordou assustado de um sonho, alguns homens grandes e musculosos imediatamente o arrastaram para fora de casa. No local do acidente, Seo Jeon e seu amante esconderam o dinheiro em um poço seco, sem que ninguém soubesse. Este homem se chamava Kang Tae-woo, que era originalmente um detetive criminal, mas foi incriminado e demitido. Seu irmão mais novo, Kang Tae-yoon, era membro de uma organização criminosa. Naquela noite, Kang Tae-yoon e o motorista eram responsáveis pelo transporte de 10 bilhões de wons em dinheiro sujo. Mas no caminho, Kang Tae-yoon foi atacado por subordinados, e durante a luta, o carro perdeu o controle e caiu pela encosta, os dois morreram no local. Isso criou uma oportunidade para Seo Jeon e Kang Tae-yoon que passavam por ali. A gangue amarrou Kang Tae-woo a um poste de madeira e o espancou, mas não conseguiram obter nenhuma informação sobre os 10 bilhões de wons em dinheiro de sua boca. Kang Tae-woo nem sequer sabia quem eram os homens de preto que o haviam sequestrado. Nem tenho 1 milhão de wons na minha conta bancária, seus desgraçados. A gangue teve que jogá-lo na beira da estrada. Foi só então que ele soube que seu irmão estava trabalhando para uma organização criminosa e provavelmente havia se metido em problemas. Kang Tae-woo pediu emprestado o telefone de um transeunte para ligar para seu irmão, mas com sua aparência atual, ninguém queria se aproximar. Ele teve que correr descalço de volta para casa. Na casa funerária, Kang Tae-yoon jazia frio na mesa de autópsia. Os dois irmãos cresceram juntos, como se fossem mãos e pés. Kang Tae-woo estava tão triste que não conseguia entender porque seu irmão se juntou a uma gangue. E porque ele morreu tão de repente? Kang Tae-yoon era uma pessoa íntegra desde criança, fazer tal coisa certamente tinha uma razão como policial. Ele entendeu que a morte de seu irmão não foi apenas um acidente de carro, ele jurou para si mesmo que definitivamente encontraria a verdade sobre a morte de Kang Tae-yoon para proteger seu irmão.
Kang Tai-woo primeiro enterrou a alma de seu irmão, depois procurou seu ex-colega para obter todas as informações sobre a empresa de seu irmão. Quando Kang Tai-woo estava vivo, ele trabalhava em uma empresa de jogos online, mas essa empresa, embora exibisse fachada de jogos, na verdade operava jogos de azar ilegais. O chefe dessa empresa se chamava Kim Do-ak e a razão pela qual ele procurava freneticamente os 10 milhões de wons em dinheiro não era por causa do dinheiro. Ele poderia ganhar essa quantia em um mês, ele estava preocupado que as informações sobre o setor que ele havia construído arduamente fossem expostas. Além disso, sendo um indivíduo cruel, como Kim Do-ak poderia tolerar que outros mexessem em seu ganha-pão? Ele atirou no joelho de seu subordinado apenas para extravasar sua raiva. Punindo essas pessoas ineficientes. Mas neste mundo não é apenas Kim Do-ak cruel, Kang Tai-woo, que perdeu seu irmão, também não é alguém fácil de ser intimidado. Ele invadiu a empresa de jogos e com apenas alguns movimentos resolveu os capangas na porta no confronto com Kim Do-ak. Kang Tai-woo descobriu que seu irmão era, na verdade, o chefe da equipe financeira, o principal líder da empresa, e que a morte desta vez também foi intencionalmente causada por outra pessoa. Kim Do-ak convidou Kang Tai-woo para cooperar na busca pelo mandante. A gangue poderia fornecer todo o dinheiro e informações sobre os 10 milhões em dinheiro. Kang Tai-woo não se importou. Ele só queria saber a verdade e pegar pessoalmente o inimigo que matou seu irmão. Se vocês atrapalharem, vocês também morrerão. Kang Tai-woo forjou sua identidade de policial, dirigiu até a cena do crime. As marcas de freio no chão, o guardrail danificado, tudo parecia um acidente de trânsito comum. Kang Tai-woo voltou de mãos vazias e no caminho encontrou uma van com pneu furado e o proprietário não era outro senão a nossa protagonista, Seo-yeon. Seo-yeon recusou a ajuda de Kang Tai-woo porque sua pequena van estava cheia de 9,9 bilhões em dinheiro. Kang Tai-woo, sendo uma pessoa entusiasta, tomou a iniciativa de abrir o porta-malas de Seo-yeon. Ela vivia uma vida com 3 empregos em 3 dias, à noite era abusada pelo marido e hoje se tornou uma bilionária. O carro estava novamente cheio de 10 bilhões em dinheiro. No local do acidente, Seo-yeon havia desviado dinheiro ilícito que a gangue deixou cair. Nesse momento, ela queria mover essa enorme quantia para um lugar seguro, mas no caminho, o pneu do carro furou. O homem que se aproximou não era outro senão Kang Tai-woo, que estava investigando este caso. Kang Tai-woo, bondoso, aproximou-se para ajudar, mas o coração de Seo-yeon estava em pânico extremo. Kang Tai-woo abriu o porta-malas do carro de Seo-yeon para trocar o pneu sobressalente, mas a mala cheia de dinheiro não estava bem fechada. Felizmente, o ângulo de visão de Kang Tai-woo não permitia que ele visse essa enorme quantia em dinheiro. Depois de fazer a boa ação, ele se apressou em partir, recomeçando sua jornada para encontrar a causa da morte de seu irmão. Ele foi para a vila de férias mais próxima do local do acidente, sabendo que no dia do incidente, 2 famílias haviam se hospedado lá. O mordomo da vila disse a Kang Tai-woo que o resort era pouco frequentado, normalmente apenas ele estava lá e com base em seus anos de experiência em investigação criminal. Kang Tai-woo imediatamente suspeitou da mulher que acabara de passar, Seo-yeon, sentindo-se culpada, dirigiu para fora dos subúrbios e finalmente soltou um suspiro de alívio. Mas seu cúmplice, Jae-yoon, não teve tanta sorte. Por ter desviado fundos, Jae-yoon foi duramente repreendido pelo sogro e exigido que ele cobrisse os 500 milhões de wons que faltavam na empresa em uma semana. Por 500 milhões de wons, todos estavam preocupados com Jae-yoon, mas ele não se apavorou, pensando nos 10 milhões de wons no poço seco, essa quantia faltante era muito fácil. À noite, Jae-yoon dirigiu até a cabana na floresta, ele abriu a tampa do poço seco, mas estava vazio por dentro. Jae-yoon ficou em choque. No dia seguinte, ele procurou Seo-yeon, que disse que havia transferido dinheiro para um lugar mais seguro. Jae-yoon precisava muito desse dinheiro para cobrir o déficit da empresa, enquanto Seo-yeon, sensata, percebeu a situação perigosa de ambos. Ela decidiu ficar quieta por enquanto e lavar lentamente os 10 milhões de wons. Jae-yoon estava em apuros. Para conseguir os 500 milhões de wons do fundo da empresa, ele só podia pedir ajuda à sua esposa, mas inesperadamente recebeu um tapa doloroso de Eshu. Eshu já sabia da infidelidade de Jae-yoon. Para evitar afetar a reputação da empresa, ela escolheu ficar em silêncio por todo esse tempo. Como um parasita, Jae-yoon só podia ceder. Mas antes que pudesse se recuperar, Kang Tai-woo, que estava investigando o caso, seguiu as pistas até ali. Com sua carteira de detetive falsa, Kang Tai-woo se movimentou sem dificuldades. Jae-yoon, que tinha a consciência pesada, também estava inquieto e admitiu ter estado na vila no dia do acidente, mas usou a desculpa de uma reunião para se livrar de Kang Tai-woo. A reunião está pronta? Começa em 5 minutos, obrigado pela sua cooperação enquanto estou ocupado. Kang Tai-woo rapidamente percebeu a normalidade dele e o caso estagnado finalmente encontrou uma direção à noite. Kang Tai-woo seguiu Jae-yoon até um estacionamento subterrâneo. A surpresa foi que não apenas o Lincoln de Jae-yoon estava estacionado ali, mas também a van com o pneu furado de 3 dias atrás. Kang Tai-woo imediatamente entendeu. Acidente, 10 bilhões, vila, van. Todas as informações foram ligadas, ela havia transferido dinheiro para um lugar mais seguro.
Para determinar a quantia exata, Seo Ji-yeon comprou uma máquina de contar dinheiro e levou para a casa do proprietário onde ela trabalhava como empregada. O proprietário desta casa era um fotógrafo que havia sido convidado para fotografar no exterior alguns dias antes e só voltaria um mês depois. Durante esse tempo, ele pediu a Seo Ji-yeon para ajudar a limpar e para Seo Ji-yeon este era o lugar mais discreto e seguro. Como a única coreana que sabia escrever ideogramas chineses, ela ligou a máquina de contar dinheiro e a cada 5 maços, ela escrevia um caractere chinês no livro. Havia muito dinheiro, levou a tarde inteira para contar e sem contar, ela não sabia. Depois de contar, ela ficou chocada. A pilha de dinheiro à sua frente chegava a 9,9 bilhões, o equivalente a 55 milhões de yuans. 9,9 bilhões. Nesse momento, Jae-yoon, o outro cúmplice no desvio de dinheiro sujo, não conseguia mais ficar parado. Ele havia desviado fundos públicos e foi descoberto pelo sogro e estava desesperadamente precisando de 500 milhões para cobrir o déficit na conta. De acordo com o endereço fornecido por Seo-yeon, ele chegou a esta base secreta. Olhando para a pilha de dinheiro amontoada como uma montanha, seu rosto estava cheio de alegria, seus olhos quase espumando. Jae-yoon pegou alguns maços de dinheiro e estava prestes a sair, mas Seo-yeon o impediu. Jae-yoon não conseguia mais conter suas emoções. De todos os 9,9 bilhões em dinheiro, ele agora precisava apenas de 500 milhões para resolver uma emergência, se não conseguisse cobrir o déficit da empresa. Ele perderia anos do que havia trocado por humilhação, todo o seu esforço seria em vão. Devido a divergências, os dois tiveram uma discussão acalorada, eles não sabiam que um acidente inesperado estava prestes a atingi-los. A fechadura da base secreta foi de repente aberta, o proprietário voltou mais cedo da viagem de negócios. E se um dia você abrisse a porta de sua casa? Se você abrisse a porta de sua casa e encontrasse um casal de estranhos na sua sala de estar, o que você faria? A mulher à sua frente está enfrentando essa mesma confusão. O mais surpreendente é que o quarto está empilhado com bilhões em dinheiro. Jumisa ficou assustada ao ver tanto dinheiro, ela expulsou os dois furiosamente do quarto. Jae-yoon fingiu estar calmo e disse para arrumar o dinheiro. Enquanto Jumisa pegou o telefone para ligar para a polícia, Jae-yoon apressadamente impediu. Durante a luta, Jae-yoon foi arranhado no rosto. Essa foi a segunda vez que ele foi agredido no rosto hoje. Jae-yoon empurrou Jumisa para dentro do aquário do quarto, a cabeça da mulher bateu em um canto de vidro, ela desmaiou no local, um empurrão pode matar alguém? Mulheres coreanas são tão fracas assim? Proponho incluir isso no patrimônio cultural e material. Jae-yoon desabou e começou a reclamar do céu e da terra, culpando a Seo Ji-yeon por tudo. A Seo Ji-yeon também via completamente através daquele homem fraco diante dela, pensando na cena do acidente de carro. Kang Tae-hoon estava morto, e então ela pensou em Jumisa, que se feriu por causa disso. Seo Ji-yeon sentiu que tudo foi causado por sua ganância momentânea e decidiu ligar para os bombeiros para salvar Jumisa. Jae-yoon não conseguia ver bilhões em dinheiro sendo desperdiçados, então rapidamente enfiou o dinheiro na bolsa e saiu às pressas. Ele não sabia que Kang Tae-woo estava esperando lá embaixo naquele momento e o seguiu até um armazém. Jae-yoon escondeu o dinheiro em uma caixa que já havia preparado e a trancou com um cadeado grande para garantir segurança absoluta. Tudo isso foi visto e gravado na mente de Kang Tae-woo. A mulher tira o dinheiro, o homem esconde dinheiro, realmente uma combinação nebulosa. Por outro lado, Seo Ji-yeon levou Jumisa ao hospital e ela ainda estava em coma após a cirurgia. Vendo sua família chegando apressadamente, Seo Ji-yeon sentiu-se muito desconfortável. No entanto, Jae-yoon, com bilhões em mãos, não parecia ter compaixão alguma. Ele só estava preocupado que Jumisa acordasse e revelasse seus crimes, e Seo Ji-yeon não tinha outra escolha. Ele só conseguia planejar que 3 pessoas dividissem o dinheiro, mas Jae-yoon, possuído pelo diabo, não concordou, em um ato para silenciar uma testemunha. Prestes a acontecer, esse homem se trancou na câmara fria e seu rosto já estava coberto de geada. Ele tirou o casaco, deixando o ar frio permear seu corpo, mas um sorriso brotou em seu rosto. Ele sofria de um grave complexo de inferioridade, frequentemente agredia sua esposa e, alguns dias antes, pediu à rica melhor amiga de sua esposa que puxasse uns contatos para assinar um pedido. Infelizmente, as coisas não saíram como planejado, o outro lado não respondeu. Ele deu a ordem a Seo Ji-yeon, exigindo que ela, de joelhos ou batendo a cabeça no chão, forçasse sua melhor amiga a assinar aquele pedido. Na verdade, desde o início, Seo Ji-yeon sempre ansiou por ter filhos e uma família. A única pena é que seu marido era um agressor e ela própria não tinha capacidade para negócios, a única maneira de resolver o problema. Talvez restassem apenas os 9,9 bilhões em dinheiro que ela havia guardado e tudo poderia mudar. Com essa quantia, minha vida poderia recomeçar. Esta é uma oportunidade. Seo Ji-yeon seguiu a sugestão de Ong In-peo e procurou sua melhor amiga, mas ela pediu a ela para bloquear o pedido do marido. Esta também era a única vingança que ela podia fazer e também demonstrava sua determinação em deixar Ong In-peo. No local de show, Seo Ji-yeon recebeu uma informação importante. Jae-yoon já cobriu o déficit de 500 milhões da empresa e ele ainda tocou naquela enorme quantia de dinheiro. Seo Ji-yeon procurou Jae-yoon.
Para evitar um desastre fatal, os dois haviam prometido não fazer nada, mas Jae-yoon quebrou sua promessa. Ele também tinha sua própria lógica. 9,9 bilhões em dinheiro soava estranho, teoricamente deveria ser 10 bilhões. Para onde foram os 100 milhões restantes? Jae-yoon suspeitou fortemente que Seo Ji-yeon havia escondido 100 milhões para si mesma, tornando-se uma pessoa rica. Lee Jae-yoon estava completamente complacente naquele momento, nem mesmo querendo dividir um centavo com seus cúmplices, sua atitude era extremamente arrogante. Não seja arrogante, contanto que eu tenha esse dinheiro em minhas mãos, você não pode fazer nada. Sucesso ou destruição, tudo é minha escolha. Nesse momento, Seo Ji-yeon estava isolada e sem ajuda. Kang Tai-woo, que investigava a causa da morte de seu irmão, a encontrou. Kang Tai-woo havia ligado todas as pistas, e ao confrontar Kang Tai-woo, que se apresentou como policial, Seo Ji-yeon começou a se sentir culpada. Ela jogou um jogo de desonestidade, não admitindo nada, e Kang Tai-woo não tinha como agir. Afinal, ele não era um policial de verdade. Ele deixou claro que sabia onde os 10 bilhões estavam escondidos e, após deixar suas informações de contato, partiu de carro. Tudo isso foi visto pelo marido de Seo Ji-yeon, Ong In-peo. No dia seguinte, Seo Ji-yeon visitou Jumisa, que ainda estava em coma. Um homem estranho entrou, ele se esgueirou até o quarto do hospital, segurando uma seringa. Injetou veneno na garrafa de soro de Jumisa, a pobre Jumisa acabara de acordar, mas foi brutalmente assassinada antes mesmo de poder ver seu filho. Sua vida parou para sempre naquele momento. Fora do quarto, Seo Ji-yeon testemunhou a morte instantânea de Jumisa. Ela entendeu tudo, Jumisa estava morta. Jae-yoon poderia carregar bilhões em dinheiro, estando impune. De longe, Jae-yoon, o homem que contratou o assassino, exibiu um sorriso malicioso, por dinheiro. Ele realmente podia fazer qualquer coisa, agora que tinha dinheiro. A confiança de Jae-yoon aumentou infinitamente. Mesmo diante do sogro poderoso e da esposa arrogante, ele começou a ficar extremamente calmo. O sogro disse abertamente, pedindo ao genro e à filha para se divorciarem. Esho também revelou a verdade sobre a infidelidade de Jae-yoon. O sogro repreendeu Jae-yoon como um parasita, um completo fracassado que não conseguia se reerguer. Mas, naquele momento, Jae-yoon tinha bilhões em mãos, o mundo era dele. Sua atitude de só eu importo era como se a vida tivesse atingido seu auge, e ele saiu furioso. Deixando Esho de lado, pisoteado por vocês dois, estou tremendo de raiva e pronto para me transformar em um dragão. O que foi? Eu não posso ascender ao céu? Ele perguntou a Seo Ji-yeon. Chegando no meio do campo, ele apenas disse algumas palavras, explicando levemente o motivo de ter contratado um assassino. Seo Ji-yeon estava extremamente desolada, porque Jumisa pagou com a própria vida pela sua ganância. Ela olhou para o pneu pensando em Kang Tai-woo, que havia trocado o pneu para ela. Kang Tai-woo havia deixado claro que sabia onde Jae-yoon escondeu o dinheiro. Assim, Seo Ji-yeon e Kang Tai-woo estabeleceram uma relação de cooperação. Kang Tai-woo deixou claro que não se importava com os 10 bilhões, apenas queria descobrir a verdade sobre a morte de seu irmão. Assim, Kang Tai-woo ficou responsável por ajudar Seo Ji-yeon a encontrar o dinheiro. E Seo Ji-yeon entregou a Kang Tai-woo a chave que ele havia dado a ela antes de morrer. O que Seo Ji-yeon não percebeu foi que, naquele momento, atrás dela, um par de olhos observava cruelmente. Ong In-peo apertou o pescoço da esposa impiedosamente. Apenas porque ela estava falando ao telefone com um homem estranho, ele a empurrou furiosamente para o chão, vendo o acordo de divórcio que ela havia escrito. Ele ficou ainda mais furioso. Ela engravidou uma vez, mas ele, por causa de seu temperamento, sempre agredia a esposa. Isso o levou a ter um aborto, uma dor que ela nunca conseguiria pagar. Seo Ji-yeon pegou o modelo de barco favorito do marido e o quebrou. Então correu rapidamente para a porta, mas ele já havia trancado a porta do quarto. Ela só podia depender de ilusões para reter o último resquício de calor em sua consciência. Seu corpo sofreu uma hipotermia severa, levando-a à beira da vida e da morte. Seo Ji-yeon pegou um caranguejo de uma caixa de isopor e usou as pinças do caranguejo para perfurar seu próprio corpo. Ela queria usar a dor para se manter acordada, pois se adormecesse, nunca mais acordaria. Do outro lado, Kang Tai-woo estava falando ao telefone com Seo Ji-yeon e ouviu um grito aterrorizado vindo do telefone. Ele percebeu que Seo Ji-yeon estava definitivamente em perigo. Ao chegar na casa de Seo Ji-yeon, Kang Tai-woo revelou sua identidade de policial. Ong In-peo abriu a porta do quarto, com uma expressão como se nada tivesse acontecido, mas em seu coração estava em pânico extremo. As marcas da briga no quarto deixaram Kang Tai-woo em alerta. O hipócrita Ong In-peo, sem qualquer moral de luta, pegou um taco de beisebol para atacar traiçoeiramente. Infelizmente, ele não tinha a força necessária e foi contra-atacado e contido por Kang Tai-woo, que o espancou. Diante de mulheres, Ong In-peo era capaz, mas na frente de um homem, Ong In-peo imediatamente se rendeu, revelando a localização de sua esposa. Kang Tai-woo finalmente salvou Seo Ji-yeon, que estava ofegante. Seo Ji-yeon, Seo Ji-yeon, Seo Ji-yeon? Seo Ji-yeon, acorde, você me ouve? Está tudo bem agora.
Você pode ficar tranquila agora. Seo Jeon, no carro, finalmente acordou depois de um longo tempo. Kang Tai-woo a levou para onde Jae-yoon havia escondido dinheiro. Graças ao seu falso distintivo de polícia, os dois andaram como se não houvesse ninguém, cortaram a corrente e abriram a caixa elétrica onde o dinheiro estava escondido. Os dois facilmente moveram 9,9 bilhões em dinheiro. Seo Jeon, conforme o acordo, entregou aquela chave importante a Kang Tai-woo. Ela pediu desculpas pela morte do irmão de Kang Tai-woo e também agradeceu a ajuda dele. Ela pegou o carro de Kang Tai-woo e foi embora, tornando-se novamente a mulher de 9,9 bilhões. Ela levou o dinheiro para a casa de uma senhora idosa. E a senhora idosa, que parecia comum, era na verdade uma mestra oculta e discreta. Isso certamente não foi você quem fez sozinha, acorde para a vida. Mesmo o dono do dinheiro, os dois que roubaram dinheiro juntos, estão muito tentados. Agora, ela não tinha para onde ir, levando dezenas de bilhões em dinheiro para a casa de uma antiga empregadora, a senhora Trang, que não tinha filhos. Além disso, ela era deficiente. No passado, a senhora Trang havia sido cruel com Seo Jeon. Tudo era insultos e xingamentos, mas, na verdade, a senhora Trang era uma pessoa de língua afiada, mas de coração mole. Ela considerava Seo Jeon como uma filha. Seo Jeon e a senhora Trang chegaram a um acordo. Seo Jeon a ajudaria a usar o dinheiro para manter sua casa, avaliada em dezenas de bilhões. Em troca, a senhora Trang ajudaria a lavar o dinheiro sujo, de onde foi roubado. Se você sabe, vai denunciar à polícia? A polícia vai me dar dinheiro? A senhora Trang realmente não era simples. Ela é chamada de Trang Seung-gi em Mongdong, uma lobo disfarçada no círculo, olhando para os 9,4 bilhões em dinheiro sem piscar. Seo Jeon trabalhou como babá para Trang Seung-gi por um ano, mas não sabia que na pequena casa havia uma enorme sala secreta escondida. Quando jovem, toda a sala secreta da senhora Trang estava cheia de dinheiro, mas devido a um descuido, ela foi traída por um júnior e acabou assim. O dinheiro, ele é tão imprevisível, quer usar o dinheiro para conter o desejo. Inesperadamente, foi tudo em vão, me matando de raiva. Jae-yoon, extremamente complacente, começou a desprezar tudo. Ele nem mesmo considerava sua esposa, Ae-soo, uma pessoa importante. Ae-soo é uma jovem rica, o único apoio de Jae-yoon. Mas agora, ele possuía dezenas de bilhões, como poderia seguir as ordens dela? Jae-yoon foi ao seu esconderijo de dinheiro, inicialmente orgulhoso, mas logo ficou boquiaberto de surpresa. Dezenas de bilhões em dinheiro haviam desaparecido sem deixar vestígios, Seo Jeon não deixou um centavo para ele. Perdendo sua fortuna, Jae-yoon realmente podia se curvar e se contorcer, ele rapidamente voltou para sua esposa e se ajoelhou, arrependido, usando todos os meios para agradar Ae-soo. Com medo de perder a cabeça e a razão, de manhã eu já estava muito chateada por sua causa e agora estou chocada por causa da Seo Jeon. Meu dia inteiro está de cabeça para baixo, o que aconteceu com Seo Jeon? Ouvi dizer que ela saiu de casa sem motivo. Porque todos os maridos são assim, não entendem nada. À noite, ele ligou apressadamente para Seo Jeon, querendo usar o relacionamento privado que os dois tiveram para implorar o perdão de Seo Jeon e devolver metade do dinheiro a ele. Mas quem atendeu o telefone do outro lado foi Ong In-peo, que já havia contado tudo naquele momento. Ong In-peo já sabia completamente sobre o relacionamento privado entre sua esposa e Jae-yoon, assim como sobre os centenas de bilhões em dinheiro. Ong In-peo, furioso, procurou Jae-yoon, mas ele não veio para investigar a traição, ele estava mais interessado na origem dos centenas de bilhões em dinheiro. Jae-yoon, assustado, confessou a verdade, e o oportunista Lee Jae-yoon escolheu se tornar cúmplice de Ong In-peo porque havia traído Ong In-peo. Então os dois decidiram dividir o dinheiro na proporção de 3-7 e juntos planejaram contra Seo Jeon uma guerra para roubar o amor de todos os vilões estava prestes a começar. Ambas as vidas precisavam de uma oportunidade. Esse homem foi amarrado a uma árvore e torturado por 78 horas porque a gangue mafiosa suspeitava que seu irmão havia desviado centenas de bilhões em dinheiro sujo. E, nesse momento, o irmão já havia falecido. Para esclarecer a verdade, Kang Tai-woo foi forçado a cooperar com o homem à sua frente, cujo nome era Mingu, o cunhado do chefe da máfia Kim Do-ak. Kang Tai-woo foi um policial famoso, conhecido como Jo no distrito de Gangdong. 3 anos atrás, ele recebeu informações confidenciais de um informante. A organização de fraude internacional estava escondida em um armazém, com todas as provas de seus crimes dentro. Ele liderou seus subordinados em uma infiltração na retaguarda inimiga, mas inesperadamente, essa operação foi traída por um de seus próprios homens, e não apenas seus subordinados foram aniquilados. Ele próprio foi incriminado e preso por receber dinheiro ilícito. O policial Kang Tai-woo foi detido como criminoso em flagrante. Me soltem. Este não é o meu dinheiro. De quem é este dinheiro? Me soltem. E quem o incriminou foi seu ex-colega, Park Jun-bae. Agora, Park Jun-bae ascendeu e se tornou cúmplice de gangues criminosas como Kim Do-ak e Urso Negro. Sob a sua proteção, ele ganhou muito dinheiro, e para investigar o paradeiro dos 10 bilhões em dinheiro, Park Jun-bae mirou novamente em seu ex-colega.
A capacidade de contra-inteligência de Kang Tai-woo era extremamente forte e ele rapidamente descobriu que estava sendo seguido, entrando em fúria. Ele deu uma lição cruel a Park Jun-bae. Ai, o que você está fazendo? Kang Tai-woo, seu idiota, droga. Alguns dias antes, Kang Tai-woo havia lutado contra a força maligna Urso Negro no telhado. Pensando que certamente havia sido orquestrado pelo Urso Negro, ele invadiu o escritório do Urso Negro, cheio de raiva, e inesperadamente Seo Ji-yeon estava lá. Acontece que Seo Ji-yeon, a conselho da Sra. Trank, procurou o Urso Negro para lavar dinheiro, mas o Urso Negro era insaciável e exigiu uma taxa de serviço de 20%. Seo Ji-yeon recusou na hora e alguns brutamontes a cercaram rapidamente. Não houve negociação, apenas um roubo descarado. Felizmente, a aparição acidental de Kang Tai-woo libertou Seo Ji-yeon. Lembre-se, é 15%. Sempre à sua disposição. Quem é você? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Por que deixa o Park Jun-bae me seguir? Policial Park. Você não disse para ele me seguir? O que você quer fazer comigo, seu desgraçado? O que você acha que eu quero fazer? Segure firme o que você está fazendo? Ataque. Naquele momento, Kang Tai-woo se tornou o guardião de Seo Ji-yeon. É preciso saber que Urso Negro e Kim Do-ak viviam sob o mesmo teto. Seo Ji-yeon, tão descuidada, certamente seria descoberta. Ele apresentou a Seo Ji-yeon um método mais confiável de lavagem de dinheiro e, ao mesmo tempo, percebeu o cerne do problema. Kim Do-ak perdeu 10 milhões, Seo Ji-yeon pegou 9,9 milhões. Para onde foram os 100 milhões que desapareceram? Kang Tai-woo segurou a chave que seu irmão deixou, revirou a cidade em busca da empresa de guarda-volumes e, finalmente, em um local discreto, encontrou o armário número 32. Ele abriu o armário e encontrou apenas algumas fotos e um pendrive. Todas as pistas apontavam diretamente para o capanga de Kim Do-ak, Mingo, mas antes que ele pudesse ver as informações no pendrive, Mingo o encontrou, dizendo para ele ir prender os ladrões, enquanto ele próprio fazia coisas inúteis. Kang Tai-woo não tinha medo, mesmo sozinho contra uma multidão, ele estava em vantagem. No entanto, ele parecia ter esquecido que aqui é Coreia e o bastão é a arma definitiva. Com um golpe na cabeça, Kang Tai-woo ficou completamente desorientado. Mingo levou Kang Tai-woo para o ferro velho. Ele queimou todas as fotos uma por uma e também estava muito curioso para saber que segredo o pendrive continha. Pela segurança de Seo Ji-yeon, Kang Tai-woo não abriu a boca. Mingo, irritado e envergonhado, deu a Kang Tai-woo um golpe avassalador. O pesado braço robótico atingiu a carroceria do carro. Em seu torpor, Kang Tai-woo pareceu ver seu irmão Kang Tai-eun. Ele imediatamente desmaiou e Seo Ji-yeon, seguindo as informações fornecidas por Kang Tai-woo, foi para a nova empresa de lavagem de dinheiro. Ela não sabia que Ong Im-peo também havia chegado ali, seguindo os resultados da investigação, segurando uma arma de choque. No momento em que a porta do elevador se abriu, o medo de ser controlada retornou imediatamente. Ong Im-peo se transformou em um inquisidor sombrio. Ele fez a esposa desmaiar e a levou para casa, amarrou-a na cadeira e, enquanto amarrava, ria. Minha esposa finalmente voltou para casa. Ele pegou uma lixa e esfregou o rosto de Seo Ji-yeon, forçando-a a revelar o paradeiro dos 10 milhões em dinheiro. Seo Ji-yeon ficou extremamente chocada. Jae-yoon. Esse companheiro porco realmente não é confiável. Seo Ji-yeon permaneceu teimosa, sem dizer uma palavra. Ong Im-peo, furioso, a torturou diretamente. Seo Ji-yeon foi agredida até ficar em frangalhos, mas ainda assim não cedeu. Ong Im-peo mais uma vez demonstrou a técnica de dar um tapa e depois um doce, começando a tratar os ferimentos de Seo Ji-yeon. Pedindo desculpas e admitindo o erro, ele planejou dividir o dinheiro com Seo Ji-yeon e então se separar em paz. Seo Ji-yeon se comoveu e revelou a localização do dinheiro, mas Ong Im-peo tinha uma ambição voraz. Em seguida, ele usou fita adesiva para amordaçar Seo Ji-yeon e foi sozinho até o local do dinheiro. Seo Ji-yeon, no quarto, iniciou uma difícil tentativa de se salvar. Ong Im-peo, excitado, foi até um poço seco nos arredores. Ele abriu apressadamente a tampa do poço e pulou para dentro, mas descobriu que o poço estava vazio, ele havia sido enganado novamente. Ong Im-peo ficou tão irritado que quase morreu na hora. Ele prometeu que rasgaria Seo Ji-yeon em 8 pedaços. Por outro lado, o companheiro porco Lee Chae-yoon ainda não conseguiu contato com Ong Im-peo. Dissemos que dividiríamos em 7 e 3, aquele problema, ele quer engolir tudo. Ele foi à casa de Ong Im-peo para obter notícias. Seo Ji-yeon, impotente, finalmente viu um raio de esperança de vida. Ela usou o copo de chá quebrado para cortar a fita adesiva com grande dificuldade. Pediu ajuda a Chae-yoon e felizmente a casa usava uma fechadura de código, Seo Ji-yeon conseguiu escapar. Essencialmente, Chae-yoon e Ong Im-peo eram iguais, ambos queriam obter a fortuna de 100 milhões. Apenas Lee Chae-yoon era um pouco mais gentil, ele desamarrou Seo Ji-yeon e mudou de lado mais uma vez. Tornando-se um companheiro de equipe de Seo Ji-yeon, quase aconteceu uma grande confusão porque você está falando sobre dinheiro. Não foi por sua causa, Seo Ji-yeon? Você foi esfaqueada nas costas e depois desapareceu.
Você queria que eu lambesse meus próprios dedos lá? Ong Im-peo, não tendo conseguido nada, já havia chegado lá embaixo. Ele avistou Lincoln de Chayun, percebeu que Seo Ji-on queria fugir e avançou rapidamente. Os dois lados iniciaram uma emocionante batalha de inteligência na escadaria. O detetive de terceira categoria Ong Im-peo imediatamente entrou em ação para evitar ser pego. Seo Ji-on decidiu desistir do elevador e optar pelas escadas. Ong Im-peo, inteligente, vendo que o elevador não se movia, adivinhou corretamente os pensamentos dos dois e também escolheu ir pelas escadas. Pela fresta da escada, a figura fantasmagórica de Ong Im-peo passou rapidamente. Seo Ji-on, em pânico, virou-se apressadamente e apertou o botão do elevador. Ela e Chayun se esconderam no ponto cego da escada, mas Ong Im-peo era realmente a personificação da inteligência, o porta-voz da sagacidade. Ao perceber que o sensor de som da escada estava desligado, ele deduziu que alguém estivera ali. Ong Im-peo temia a força de Chayun e decidiu permanecer parado, então bateu os pés no chão, fingindo subir as escadas. Deixando para trás uma série de passos nítidos, Seo Ji-on estava meio cética, sem ousar fazer barulho. Os dois lados caíram em uma batalha psicológica de inteligência. Ong Im-peo, naquele momento, já havia assumido uma postura de ataque, pronto para esperar a presa aparecer. Ele estava brincando com sua esposa e naquele momento ele estava pronto para atacar, preparando um golpe mortal. No momento em que a porta do elevador se abriu, Seo Ji-on correu imediatamente para o elevador. Ong Im-peo espreitou do canto. Como um cão de caça, ele agarrou a cauda de Chayun. Seo Ji-on empurrou os dois para longe, depois pegou a motocicleta de um entregador e desapareceu na vasta cidade. Naquela noite, Seo Ji-on soube que Kang Tai-woo havia sido capturado pelo dono do dinheiro. Naquele momento, ela percebeu que havia gradualmente se apaixonado por Kang Tai-woo, tendo conhecido tantos homens. Apenas Kang Tai-woo era um homem de verdade. Seo Ji-on abraçou os bilhões e pensou a noite toda. Ela desistiu da oportunidade de mudar seu destino. Ela decidiu usar o dinheiro para garantir a segurança de Kang Tai-woo. O que mais você quer dizer? Eu trouxe o dinheiro. Enquanto isso, Kang Tai-woo e seu irmão estavam pescando tranquilamente. Os dois relembraram memórias de infância e sonharam com um futuro brilhante, brincando livremente. Claro, tudo isso era uma ilusão enquanto Kang Tai-woo estava em coma. Quando acordou, seu corpo estava cheio de ferimentos e ele gritou o nome de um objeto. Mingo lhe deu uma garrafa de água e os dois homens fizeram mais uma transação. Mingo contou a Kang Tai-woo toda a verdade. Kang Tai-woo revelou a origem da chave da evidência. Acontece que Mingo havia trabalhado duro na organização, mas tinha dificuldade em obter benefícios, então começou a aceitar propina. Naquele dia, ele descobriu que Kang Tai-woo estava investigando e, naquela noite, ordenou que Kang Tai-woo mudasse a rota de transporte, querendo subornar Won com dinheiro para eliminar o perigo para si mesmo, mas Kang Tai-woo nunca apareceu. No dia seguinte, ele soube que Kang Tai-woo tinha sofrido um acidente de carro e que as centenas de bilhões do Won tinham desaparecido, então ele contou sua própria história. Mingo começou a pressionar para saber a origem da chave. Kang Tai-woo manteve o segredo, querendo levar a gangue para encontrar a pessoa importante. No meio do caminho, Kang Tai-woo, que tinha sido um policial auxiliar por 8 anos, teve um lampejo de ideia, olhando para o escombro de construção na estrada. Ele sabia que a oportunidade havia chegado. Kang Tai-woo imediatamente enlouqueceu e puxou o freio de mão do carro. O carro perdeu o controle, voando ao longo da rampa na superfície da estrada. Este acidente foi extremamente trágico. As pessoas no carro imediatamente perderam a consciência. Kang Tai-woo, graças à sua forte vontade de sobreviver, escapou do perigo para não expor Seo Ji-on. Ele realmente arriscou sua própria vida, mas Seo Ji-on e Oh Dae-jang não sabiam que Kang Tai-woo havia escapado. Neste momento eles estavam carregando 5 bilhões. Sentados na empresa de Kim Do-ak, os corações dos dois apertaram, porque sabiam que Kim Do-ak era um assassino que não hesitaria em matá-los. No entanto, Kim Do-ak não sabia que o dinheiro que ele estava procurando por tanto tempo estava apenas uma porta de distância dele, em um momento de crise. Kang Tai-woo ligou para avisar que estava bem. Oh Dae-jang pensou, já que Kang Tai-woo havia escapado, então esse dinheiro não precisaria mais ser devolvido a Kim Do-ak. Ele rapidamente disse a Seo Ji-on para ir na frente, enquanto ele mesmo conversava casualmente com Kim Do-ak. Eu passei por aqui para cumprimentá-lo, leal, vá em frente. Kim Do-ak, que originalmente odiava Oh Dae-jang, o mandou embora. Uma hora depois, Seo Ji-on e Oh Dae-jang estavam na loja de conveniência na entrada da vila. Eles descobriram Kang Tai-woo morrendo. Vendo Kang Tai-woo a salvo e bem, Seo Ji-on finalmente sorriu. As dificuldades imediatas finalmente foram superadas. O que eles não sabiam era que, neste momento, um vilão estava a caminho. Este é um personagem como Voldemort. O nome dele já é suficiente para assustar as pessoas. Ele é o verdadeiro dono dos bilhões, o chefe por trás de Kim Do-ak. Ele foi quem eliminou todos os colegas de Kang Tai-woo e também o rival de negócios de longa data do pai de Yoon Hae-ju. A lenda diz que ninguém jamais viu o rosto desse homem. O que espera por Seo Ji-on é um jogo de gato e rato ainda maior, seu idiota. Essas duas pessoas, que no dia anterior estavam em uma briga de vida ou morte, hoje estão sentadas juntas discutindo negócios.
De fato, o mundo dos homens não tem inimigos eternos, apenas interesses eternos. Mingo trouxe uma nova pista para Kang Tai-woo. Cada caixa de isopor contendo dinheiro tem um dispositivo de rastreamento. No dia do acidente, um dispositivo de rastreamento perdeu repentinamente o sinal. Isso indica que dos 10 milhões, 100 milhões em dinheiro foram movimentados. Mingo espera que Kang Tai-woo possa ir ao local onde o sinal desapareceu para investigar, pois ele não quer que Kim Do-ak saiba que ele instalou o dispositivo de rastreamento. De longe, Ong In-pyo, que tem um QI alto, estava observando cada movimento dos dois. Acontece que ele rastreou as informações da investigação e encontrou o paradeiro de Kang Tai-woo e instalou uma câmara pinhol no quarto. Ele até aproveitou o momento em que Kang Tai-woo não estava prestando atenção e instalou um dispositivo de rastreamento no carro de Kang Tai-woo durante todo o filme. Ong In-pyo é realmente um bug que desafia o céu. Segundo a teoria, os 100 milhões perdidos são a primeira pista para desvendar o mistério. Mingo e Kang Tai-woo colaboraram, mas na verdade Kang Tai-woo também guardou um trunfo. Ele encontrou 2 USBs no armário que seu irmão deixou. O que estava com Mingo era apenas uma distração. Este é um USB criptografado. Kang Tai-woo procurou o melhor hacker da Coreia do Sul para decifrar o segredo dentro. Esta será a segunda pista para esclarecer a verdade. À noite, Kang Tai-woo e Seo Ji-yeon ativaram o modo de chamada diamante. Seo Ji-yeon expressou o desejo de ajudar Kang Tai-woo a investigar a causa da morte de seu irmão. No dia seguinte, os dois foram ao local onde o sinal desapareceu. Mas o estado das duas pessoas não parecia de forma alguma que estavam ali para investigar o caso. Kang Tai-woo só queria dar uma injeção em Seo Ji-yeon, dar-lhe um soro. Mas os ossos de seu irmão ainda não tinham esfriado. Como um irmão, como poderia ele namorar? Seo Ji-yeon recuperou a compostura, um pouco envergonhada, e foi para longe. Mas então ela descobriu uma importante caixa de isopor no bueiro da estrada. Os dois se agacharam no bueiro para procurar por um tempo, de longe. Um assassino de motocicleta lançou um olhar estranho para os dois. O assassino viu a caixa de isopor com uma expressão complexa. Kang Tai-woo, sendo um detetive de polícia, percebeu o problema de relance e o perseguiu. Um trator bloqueou o caminho da motocicleta. O assassino teve que se render. Ei, você pegou as coisas da caixa, certo? Quem é você? Por que está me batendo? Seo Ji-yeon viu que o loiro era teimoso e descarado, então pegou um pedaço de ferro e esmagou a motocicleta. Por favor, não. Aos olhos do assassino, a motocicleta era mais importante que a própria mãe. Seo Ji-yeon deixou claro que não precisava do dinheiro. Ela só queria perguntar o que ele tinha visto. Ele confessou que naquele dia viu uma van comercial. Um homem tirou a caixa de isopor e a jogou na beira da estrada, enquanto o motorista discutia com o homem. Em um momento de urgência, o homem deu um soco no motorista. Em seguida, os dois motoristas foram embora e o loiro abriu a caixa de isopor. Inesperadamente, ele encontrou 100 milhões em dinheiro. Depois disso, ele comprou esta motocicleta. Kang Tai-woo entendeu que Kang Tai-won era o pilar financeiro da gangue. Um pequeno motorista nunca ousaria discutir com ele. Ele procurou Mingo, expressando suas dúvidas. De quem era o motorista naquele dia? Seu homem ou o homem de Kim Do-ak? Mingo disse impotente, você conhece muito bem o dono daquele motorista. 3 anos atrás, você tentou fazê-lo se ajoelhar, mas ele eliminou todos os seus subordinados. Isso mesmo, o dono do motorista era o misterioso homem com o anel estranho na mão. Kang Tai-woo ainda estava assustado, suando frio, enquanto Mingo lhe dava uma notícia ainda mais chocante. Kang Tai-woo, essa pessoa está de volta. Em um quarto vazio, um homem e uma mulher lutavam, embora não estivessem em pé de igualdade. O homem usou um movimento de montanha oculta e a mulher voou para fora. Esta cena era tão familiar, o mesmo lugar, o mesmo movimento. Alguns dias antes, Lee Chae-yoon esteve aqui. Um campo cheio de vida na sala de Jumisa. Seo Ji-yeon perdeu a última gota de paciência. Anteriormente, os dois possuíam 9,9 bilhões, mas Lee Chae-yoon foi amaldiçoado e eliminou as testemunhas do dinheiro ilegal. Para compensar a dor em seu coração, Seo Ji-yeon decidiu deixar 3,3 bilhões para a família do falecido como compensação. Neste momento, Lee Chae-yoon não tinha nenhuma vantagem nas negociações, só podia aceitar a realidade. Seo Ji-yeon procurou Yoon Hye-ju. Ela mentiu que um velho anónimo doou uma grande quantia de dinheiro para o filho de Jumisa, querendo usar a corporação de Yoon Hye-ju como empresa fiduciária para a doação. Yoon Hye-ju aceitou essa ação de caridade. Mas à noite, ela ouviu sua filha dizer que o pai e a tia Seo Ji-yeon estavam muito próximos e não pôde deixar de começar a desconfiar. Ela enviou alguém para investigar a família de Jumisa e encontrou as imagens da câmara de vigilância do dia do incidente. Hye-ju testemunhou uma cena inacreditável. Sua amiga Seo Ji-yeon, o marido Lee Chae-yoon e o proprietário Jumisa entraram um por um no quarto. Depois, Lee Chae-yoon saiu apressadamente com uma mala e o proprietário Jumisa ficou gravemente ferido. Pouco depois, ele faleceu no hospital.
A expressão de Yoon-ju não mostrou nenhuma alteração. Ela até ligou para Seo-jeon para combinar a hora e o local da transferência. Realmente não se sabe o que ela estava tramando. Seo-jeon ficou muito feliz, o dinheiro bilionário em suas mãos finalmente tinha um lugar para ser guardado. Ela seguiu o acordo, colocou o dinheiro de Lee Chae-yoon em um armário de estação e deu a senha a Lee Chae-yoon. Lee Jae-won, agitado, queria ir buscar o dinheiro assim que desligou o telefone, mas foi impedido por Yoon-ju. A aparição de Yoon-ju foi incompreensível. Lee Jae-won já havia sofrido perdas, e enquanto o dinheiro não chegasse às suas mãos, ele não podia ofender sua esposa, só podia obedecer. Meia hora depois, ele correu para a estação, mas alguém claramente havia chegado antes. O que diabos estava acontecendo? O armário estava vazio há muito tempo. Lee Jae-won pensou que Seo-jeon estava zombando dele, e ele imediatamente ficou sombrio. Ele ligou para alguém, dizendo que precisava ensinar uma lição a ela, mas Seo-jeon não sabia de nada. Pensando ter completado a tarefa de dividir o dinheiro, Seo-jeon decidiu desaparecer sem deixar rastros depois de entregar o dinheiro da doação para Yoon-ju, levando 3 bilhões para viver a vida que desejava. Enfrentando a iminente separação, Kang Tae-woo estava relutante. Esperando poder acompanhar Seo-jeon para completar a tarefa, os dois dirigiram até o ponto de encontro com Yoon-ju, pensando que era apenas uma transação simples. Mas o que o esperava era um cenário de assassinato com todos os vilões. Este jovem pegou 100 milhões em dinheiro na beira da estrada, ele primeiro se irritou com o loiro. Depois disso, ele comprou uma motocicleta e escondeu o resto do dinheiro, algumas dezenas de milhões, em uma casa abandonada, pegando para beijar de vez enquanto estava livre. Mas a cigarra pegava louva-a-Deus e o pardal dourado espreitava por trás. Um homem apareceu atrás dele. Ele pegou um martelo para se defender, mas Ong In-pyo o eletrocutou diretamente. Acontece que Ong In-pyo era um pequeno gênio da tecnologia. Ele usava dispositivos de rastreamento, câmaras e outros pequenos itens, conseguindo obter as informações da investigação de Kang Tae-woo e encontrar o jovem. Mesmo que ele tenha recuperado apenas 100 milhões, foi o suficiente para Ong In-pyo ficar feliz por um tempo. Imp soube da doação do fundo fiduciário de Seo-jeon e Shu, ele sabia que Seo-jeon certamente levaria dinheiro em espécie para o ponto de encontro. Naquele dia, ele seguiu sua esposa até um restaurante ocidental, Seo-jeon desceu do carro para ir à festa. Enquanto isso, Kang Tae-woo, que era difícil de lidar, ficou encarregado de guardar o dinheiro para atrair Lee Seon e Imp se disfarçou de especialista em QI. Ele mentiu que era amigo de Seo-jeon, ligou para o restaurante, lembrando o garçom de chamar Kang Tae-woo para o andar de cima. Kang Tae-woo, ao ouvir que Seo-jeon estava pedindo sua ajuda, correu para o restaurante, enquanto Imp se transformava em um especialista em arrombamento. Realizando uma abertura de fechadura profissional, Kang Tae-woo invadiu o restaurante e viu as duas pessoas sãs e salvas, percebendo imediatamente que havia caído em uma armadilha. Com pressa, ele e Seo-jeon voltaram ao local e Imp conseguiu abrir a porta do carro com alguns movimentos. No porta-malas estava o restante dos 6,6 bilhões em dinheiro, mas antes que pudessem comemorar a vitória, ele descobriu que Lee Chae-yoon estava liderando um grupo de pessoas correndo em direção a eles. Para evitar ser descoberto, Imp só pôde jogar esconde-esconde com Lee Chae-yoon, aquele companheiro de equipe desajeitado. Toda vez que chegava a um momento crucial, ele estragava tudo. Lee Chae-yoon, fora de si, procurava freneticamente por Seo-jeon e quando ele estava prestes a descobrir Ong In-pyo, Seo-jeon saiu correndo. Lee Chae-yoon repreendeu Seo-jeon por não cumprir sua promessa e brincar com ele, enquanto Seo-jeon considerava Lee Chae-yoon inerentemente ganancioso. Querendo mais, os dois lados ficaram tensos e uma batalha feroz estava prestes a eclodir. O protetor de Seo-jeon, Kang Tae-woo, se colocou na frente dela. Para salvar a situação, Seo-jeon, de boa vontade, lembrou a Lee Chae-yoon que Yoon-ju estava jantando no segundo andar e se os dois lados se odiassem, Yoon-ju saberia toda a verdade e a polícia também viria. Lee Chae-yoon, sem um tostão, não podia perder o apoio de sua esposa. Ele só pôde engolir a raiva, enquanto Ong In-pyo, que estava agindo furtivamente ao lado, ficou muito irritado ao ver que eles estavam apenas discutindo. Ele havia perdido a melhor oportunidade para agir e só pôde voltar. Seo-jeon voltou ao restaurante, Yoon-ju parecia calma e os dois continuaram a discutir a doação do fundo fiduciário. Na verdade, tudo estava sob o controle de Yoon-ju. Ela sabia o segredo escondido de Seo-jeon, sabia que Lee Jae-yoon contratou alguém para matar. Ela até sabia do relacionamento secreto dos dois, mas por fora parecia muito calma. Inesperadamente, Yoon-ju era a mulher mais profundamente escondida. Yoon-ju recebeu os 3 bilhões de Seo-jeon e Lee Jae-yoon levou Seo-jeon de volta para a casa de Jang Kang-jae. Os dois eram íntimos no carro, conversavam e paravam, o que eles não sabiam é que Ong In-pyo, o inteligente, tinha ido online, rastreando os dois até os esconderijos do dinheiro. Este gênio pegou o pó de arroz da esposa, cheirou e então imitou sua esposa, aplicando pó no rosto. Acontece que, depois de se casar, ele sempre maltratava a esposa e o abuso doméstico tornou-se rotina. Para escapar de seu controle, a esposa desviou uma grande soma de dinheiro e decidiu fugir de casa. Mas esse marido demoníaco não parecia ter a intenção de desistir, ele sempre se escondeu perto da esposa.
Porque ele sabia que a mala de cor vermelha de sua esposa estava cheia de dinheiro que duraria a vida toda. Para obter essa fortuna, Ong In-peo se disfarçou de assistente social, oferecendo serviços domésticos a Jang Kang-jae e rapidamente encontrou o quarto secreto onde o dinheiro estava escondido. O quarto secreto estava trancado com um grande cadeado e Ong In-peo revirou a casa inteira, mas não encontrou a chave. Ele continuava a provocar Jang Junja, querendo obter informações, mas Jang Junja não era uma velha comum. Uma pergunta perspicaz quase fez Ong In-peo revelar sua verdadeira identidade. Qual é o nome do seu líder comunitário? Você deveria saber o nome do seu superior. O diretor Park acabou de assumir no mês passado. Claramente, Jang Junja não sabia o nome de nenhum diretor. Ela rapidamente confiou em Ong In-peo porque ele não conseguiu ocultar nenhuma informação útil. Ong In-peo, corajoso mas cauteloso, disfarçou-se de funcionário de desinfecção, foi ao escritório de Kim Do-ak e instalou um dispositivo de escuta no local. É preciso dizer que Ong In-peo realmente se esforçou muito. Ao longo do filme, a inteligência e a lógica de Ong In-peo são muito fortes, e com sua persistência, Jang Kang-jae finalmente relaxou a guarda e aquela chave importante estava pendurada em um lugar muito visível. Ong In-peo aproveitou o momento em que ela foi ao banheiro, entrou sorrateiramente no quarto secreto e viu a mala de cor vermelha que ele tanto sonhava. O dinheiro já fedia a dinheiro. Se ficasse muito tempo no mesmo lugar, atrairia moscas. O cuidador estava reclamando hoje, ele viria novamente amanhã. Ong In-peo ainda subestimou essa velha de 72 anos, ele ficou tão irritado que explodiu imediatamente. Uma semana como babá e no final não conseguiu nada. Ele pegou suas ferramentas e invadiu o banheiro, mas viu Jang Kang-jae caída no chão, convulsionando. Ele não conseguiu encontrar dinheiro em lugar nenhum e a polícia chegou primeiro. Corra! Acontece que Jang Kang-jae teve um derrame cardíaco, talvez sua consciência tenha despertado. Ong In-peo ainda levou Jang Kang-jae para o hospital, enquanto Kang Tai-woo finalmente teve um novo avanço. O hacker decifrou o segredo do USB. Além de um monte de documentos de contas bancárias, restavam apenas algumas fotos. Kang Tai-woo não podia acreditar no que via. Nas fotos que seu irmão arriscou a vida para tirar, além de Kim Do-ak e Mingo, havia também fotos íntimas de um homem e uma mulher. Essa mulher não era outra senão Seo Ji-yeon, que ele sempre protegeu. Essa foto tornou todo o incidente incompreensível. O relacionamento dos dois era claramente incomum. Seo Ji-yeon estava no mesmo quarto que o homem na foto, aparentemente discutindo algo secreto que não podia ser revelado. Vamos fazer um acordo. Você, há alguns dias, vivia uma vida trabalhando em 3 empregos por dia, sendo babá para os outros. Hoje você usa um casaco de penas de dezenas de milhões, segura uma bolsa de marca e usa sapatos de salto alto. Tornando-se uma dama, Seo Ji-yeon havia feito um acordo com Baek Sung-che. Ele era responsável por lavar o dinheiro para ela, e ela se passava por uma dama em uma exposição de arte para obter informações de senhoras ricas. Ninguém sabe qual a relação entre Baek Sung-che e Seo Ji-yeon. No entanto, a identidade de Baek Sung-che obviamente não era comum, ele era o chefe final, a pessoa misteriosa. Ele tinha 2 assistentes eficazes, um chamado Kim Do-ak, que fazia o papel de vilão, e outro chamado Baek Sung-che, que fazia o papel de bonzinho. Ao sair do escritório, Seo Ji-yeon, Kim Do-ak e Mingo se encontraram, embora os dois lados fossem rivais. Mas a gangue obviamente não sabia que os 10 milhões que desapareceram estavam nas mãos de Seo Ji-yeon. Baek Sung-che ficou na frente de Seo Ji-yeon, ajudando-a a sair da situação embaraçosa. Seo Ji-yeon então segurou o convite falso para a exposição de arte cheia de senhoras. A pedido de Baek Sung-che, Seo Ji-yeon fotografou as placas dos carros de todos e, ao mesmo tempo, usou um álbum de fotos para cobrir o telefone, gravando cada rosto no local e todos os detalhes em seus corpos. Embora estivesse vestida luxuosamente, seu comportamento obviamente não era apropriado para as senhoras. Todos rapidamente a cercaram, repreendendo Seo Ji-yeon por tirar fotos na sala de exposições e questionando sua identidade. Seo Ji-yeon calmamente respondeu, mentindo que Yoon-ju do grupo Ju não a havia convidado. Todos expressaram confusão. Nesse momento, Yoon-ju coincidentemente chegou à exposição de arte e um grupo de senhoras a cercou como ovelhas. Bajulando-a por todos os lados, vendo que sua mentira estava prestes a ser exposta, Seo Ji-yeon saiu apressadamente. Mas ela foi impedida pelas senhoras mal intencionadas. Essa cena se tornou muito constrangedora quando Seo Ji-yeon foi encontrada no círculo das ricas madames. Yoon-ju também ficou claramente surpresa, sua mente estava cheia de imagens de Seo Ji-yeon e seu marido tendo um caso. No entanto, ela ainda sorriu e ajudou Seo Ji-yeon a sair da situação embaraçosa, dizendo, você chegou tão cedo? Já viu os quadros? Ah, ela é sua amiga? Depois de tantas traições, Yoon-ju finalmente escolheu perdoar. No entanto, Seo Ji-yeon não agradeceu Yoon-ju, e até mesmo zombou dela de forma desagradável, dizendo que não era digna de ser amiga de Yoon-ju ao sair. Yoon-ju a seguiu para fora, aconselhando Seo Ji-yeon a levar o dinheiro e ir embora, para viver a vida que desejava. Claramente, Yoon-ju já sabia há muito tempo que a morte de Jumisa estava relacionada a Seo Ji-yeon e também sabia que Seo Ji-yeon havia embolsado o dinheiro da gangue.
A situação atual de Seo Jeon era muito perigosa. Como uma boa amiga, ela não queria que Seo Jeon encontrasse qualquer infortúnio, ouvindo as palavras de Yoon Hae-ju. O coração de Seo Jeon esquentou. Além de Kang Tae-woo, ainda havia alguém no mundo que se importava com ela. Desde que o segredo no USB foi exposto, as informações nele vazaram e Seo Jeon se tornou o alvo comum de todos. Kang Tae-woo estava muito confuso, porque as informações de Seo Jeon estavam nos documentos de seu irmão. Ele marcou um encontro com Seo Jeon na praça, onde os homens de Kim Do-ak já estavam emboscados. Assim que os dois tivessem qualquer contato, Seo Jeon seria exposta. Kang Tae-woo, o inteligente, percebeu a normalidade ao redor. Ele intencionalmente evitou o olhar de Seo Jeon, fingindo ser um estranho, mas Seo Jeon não fazia ideia. Ela caminhou alegremente em direção ao homem que amava, uma batalha prestes a eclodir. Se você encontrasse seu namorado na rua e ele fingisse não te conhecer, o que você faria? Não se preocupe. Talvez ele só estivesse protegendo sua segurança. Uma gangue estava se escondendo ao redor do casal, e assim que Seo Jeon se virasse, sua identidade seria revelada, colocando os dois em grande perigo. Mas Seo Jeon ainda estava confusa e chamou Kang Tae-woo. Kang Tae-woo observou o terreno ao redor, então decisivamente a segurou pela mão e correu para longe. Um grupo de pessoas de preto os seguiu de perto. Kang Tae-woo resolveu alguns deles com apenas alguns movimentos, e essa cena foi realmente um pouco romântica. Mas então, Kang Tae-woo fez uma pergunta fria. Qual era a relação entre ela e Baek Sung-che? Antes de morrer, o irmão de Kang Tae-woo deixou algumas fotos, e qualquer pessoa nas fotos poderia ter sido quem o matou. Seo Jeon obviamente não acreditava que Baek Sung-che fosse esse tipo de pessoa, nem explicou a relação entre os dois. Assim que ambos os lados estavam em silêncio, Kim Do-ak liderou seus subordinados para destruir a residência de Kang Tae-woo. Kim Do-ak questionou Oh Dae-jang quem era a mulher na foto, afinal? Uma resposta errada resultaria em um dedo cortado. Por lealdade fraternal, Oh Dae-jang começou a tagarelar novamente, justamente quando Kim Do-ak estava prestes a agir. Com a aparição de Kang Tae-woo, a gangue irritada perdeu toda a paciência e Kim Do-ak pegou uma faca, preparando-se para resolver Kang Tae-woo. Nesse momento, um telefonema quebrou a atmosfera tensa. Sim, quem ligou foi Seo Jeon. Ela sabia que Kang Tae-woo havia sido sequestrado por Kim Do-ak, então decidiu levar dinheiro para resgatá-lo. Ong In-pyo, confiando em seus instintos aguçados, seguiu sua esposa de perto. À beira do rio, à noite, Seo Jeon carregava a mala vermelha. Esperando sozinha pelo julgamento, ela decidiu abandonar a nova vida que havia conquistado facilmente e, assim como Kang Tae-woo, escolheu salvar seu verdadeiro amor, enquanto Kim Do-ak se aproximava de Seo Jeon passo a passo. Seo Jeon mostrou um lado cheio de atitude, segurando um maço de dinheiro e jogando diretamente para o alto, o que causou grande dor a Kim Do-ak. Mas o chefe da gangue ainda não tinha intenção de ceder, continuando a se aproximar, enquanto Seo Jeon chutou a caixa de dinheiro para o rio. Sob grande pressão, Kim Do-ak cedeu e mandou seus homens soltarem Kang Tae-woo. Seo Jeon fez uma declaração de amor implícita a Kang Tae-woo e, em seguida, caminhou diretamente em direção à gangue. Escolhendo suportar todas as consequências sozinha, para punir o ato de jogar o dinheiro, Kim Do-ak deu um tapa forte em Seo Jeon. Esse tapa não apenas machucou Kang Tae-woo, mas também chocou Ong In-pyo à distância. Sim, no coração de Ong In-pyo, sua mulher só podia ser agredida por ele. A gangue contou o dinheiro, faltando 7 bilhões. Seo Jeon argumentou que, se ela não tivesse escondido dinheiro no dia do acidente de carro, a polícia já teria confiscado a enorme quantia e rastreado a gangue, e talvez Kim Do-ak já estivesse na prisão. No entanto, a gangue obviamente não aceitou essa lógica, e Seo Jeon, teimosa, poderia estar em perigo de vida a qualquer momento. Nesse momento, Ong In-pyo, carregando uma arma caseira, invadiu a gangue. No entanto, ele rapidamente não conseguiu se opor ao número de pessoas. Ong In-pyo, controlado pelos capangas, olhou para Kim Do-ak com um sorriso irónico, uma cena que era ao mesmo tempo tensa e cômica. Ele elogiava incessantemente o chefe da gangue, dizendo que um dia conseguiria encontrar o dinheiro que faltava. A gangue deu a Ong In-pyo uma chance de ser um herói e salvar a donzela. No momento em que Ong In-pyo viu sua esposa, ele rapidamente desfez o sorriso. Ele sabia que 2,8 bilhões estavam com Lee Chae-un e 3,3 bilhões com Shou. Ele imediatamente reuniria essa quantia para libertar Seo Jeon das garras do diabo. Farei isso para que você volte para mim e recupere todo o dinheiro disperso. No entanto, Lee Chae-un ainda não sabia onde estava seu dinheiro. Ele reviu as câmaras de segurança na estação e descobriu que naquele dia Seo Jeon havia guardado a mala no armário, mas um assistente a havia levado. Este assistente tinha uma ligação estreita com Shou, pois as outras duas malas vermelhas estavam trancadas no cofre do escritório de Shou. Nesse momento, Kang Tae-woo ainda estava planejando como salvar Seo Jeon. Mingo secretamente informou Kang Tae-woo. Afinal, Kang Tae-woo tinha provas de sua corrupção com a gangue. Mingo disse que o homem misterioso estava prestes a retornar se o dinheiro não fosse encontrado em um dia.
Kang Tai-woo e Seo Jeon Ong Im-pyo, incluindo Mingu, dificilmente escapariam da morte. Ong Im-pyo foi ao escritório de Aeshou. Para manter o controle, ele se deu alguns tapas fortes. Ong Im-pyo chorou e contou a história de Seo Jeon, dizendo que estava muito preocupado que sua esposa se metesse em problemas e esperava recuperar o fundo fiduciário de Seo Jeon. No entanto, Aeshou expôs a hipocrisia de Ong Im-pyo no local. Ela pensou que, depois que Ong Im-pyo conseguisse o dinheiro, ele certamente não escolheria salvar Seo Jeon. Mas, pela segurança de sua melhor amiga, ela ainda concordou em primeiro lugar. Nesse momento, Seo Jeon estava trancada em uma sala especial e estava planejando uma fuga. Kang Tai-woo, que estava ansioso como fogo, encontrou Baek Sung-che e os dois se confrontaram no local. Acontece que Baek Sung-che é o meio-irmão materno de Seo Jeon. Os dois irmãos tiveram uma infância infeliz. Baek Sung-che escolheu fugir de casa, enquanto Seo Jeon tentou suportar. Depois de entender a verdade, Kang Tai-woo e Baek Sung-che chegaram a um acordo de aliança para salvar Seo Jeon juntos. Enfrentando Kim Do-ak e o misterioso chefe por trás dele, antes que Seo Jeon esteja segura, eu lhe darei tempo. Em troca, não pense em fugir, o pobre Lee Chae-yoon ainda está procurando desesperadamente pelo assistente Cho. Enquanto os dois homens invadiram seu escritório novamente, Chae-yoon uma vez contratou alguém para derrubar Jumisa. Agora, o assassino quer usar isso para chantageá-lo. Lee Chae-yoon não tinha para onde ir e finalmente confrontou o assistente Cho no estacionamento subterrâneo. Mas foi derrubado por um tapa do oponente. Lee Chae-yoon acordou e se viu em um quarto desconhecido. Ele abriu a porta. A pessoa à sua frente não era outra senão sua esposa, Jun Aeshou. Aeshou deu um tapa forte em Chae-yoon, repreendendo-o por ter contratado alguém para matar por um pouco de dinheiro. Chae-yoon não esperava que, depois de tantas voltas, a enorme quantia de dinheiro estivesse nas mãos de sua esposa. Ele ainda não conseguia escapar da palma da mão de Aeshou. Chae-yoon traiu Seo Jeon e os dois roubaram dinheiro juntos. Tudo isso estava originalmente dentro dos limites de Aeshou, mas inesperadamente, essa pessoa inútil contratou alguém para matar. Aeshou tapou a boca de Chae-yoon para o benefício do conglomerado. Pela reputação da família, Aeshou decisivamente encarregou o assistente Cho de lidar com o assassino para acalmar a situação. Olhando para todo o filme, Ong Im-pyo é um homem com um QI alto e Aeshou é uma mulher insondável. No final, Aeshou ainda não confiou em Ong Im-pyo. Ela deixou Chae-yoon zombar de Ong Im-pyo, enquanto ela própria enviou o assistente Cho com 2 caixas de dinheiro para um encontro sozinho. Deve-se dizer que todos os presentes ali eram indivíduos cruéis que causaram inúmeros crimes. Ong Im-pyo ouviu furiosamente a transmissão ao vivo de Kim Do-ak através de um dispositivo de escuta. Nesse momento, um homem com uma adaga segurou o pescoço de Ong Im-pyo. O sujeito não era outro senão o cunhado de Ong Im-pyo, Baek Sung-che. Acontece que a esposa dele foi sequestrada pela gangue, e o cunhado, preocupado com a irmã, não teve escolha senão usar esse método. E essa irmã também não era uma pessoa comum. Ela usou as mãos para remover as barras da prisão e fugiu para a estrada, observando o carro que se aproximava à distância. Seo Jeon finalmente teve esperança de sobreviver e acenou apressadamente. Inesperadamente, a pessoa que saiu do carro foi sua melhor amiga, Jun Aeshou, e um grupo de pessoas vestidas de preto se aproximou. Graças ao dispositivo de rastreamento no corpo de Seo Jeon, Kang Tai-woo, Ong Im-pyo e Baek Sung-che chegaram ao campo de batalha em 30 segundos. A gangue freneticamente atacou o carro, mas inesperadamente, o carro de Aeshou era à prova de balas. O campo de batalha estava muito tenso, mas Ong Im-pyo aproveitou o caos para dar ré no carro e fugir. Aeshou pisou no acelerador, levando Seo Jeon diretamente para o aeroporto. Ela havia preparado a passagem aérea para Seo Jeon fugir. Nunca vi uma amiga tão leal. Seo Jeon claramente seduziu o marido dela. Ela ainda optou por gastar uma grande quantia para Seo Jeon usar como despesa para fugir. Mas, nesse momento, Seo Jeon agiu como uma criança, com tantas pessoas correndo riscos de vida por ela, mas ela insistiu em se apegar aos 9. O valor de 9 bilhões não lhe pertencia, e Seo Jeon partiu sem hesitação, tratando a bondade da amiga como se não existisse. É difícil expressar em palavras. Tendo acabado de escapar das garras do diabo, Seo Jeon, por conta própria, foi parar novamente no escritório de Kim Do-ak. Como a gangue agiu de forma excessiva desta vez, ofendendo Aeshou, esta usou suas conexões para mobilizar uma equipe de investigação para prender Kim Do-ak. Kim Do-ak fugiu, o escritório estava vazio, e Seo Jeon perdeu a razão, sem conseguir nada. Ela então explodiu de raiva com Kang Tai-woo. Uma pessoa como eu não pode ser? Não posso ter esperança de recomeçar? Kim Do-ak havia fugido para um lugar secreto. Ele não sabia como explicar ao homem misterioso, mesmo que incluísse o dinheiro que Aeshou havia devolvido. Ainda faltava 1,1 bilhão, e essa quantia era muito especial. Com algo assim acontecendo, ele próprio dificilmente escaparia da morte, e Seo Jeon estava como que possuída. Ela se despediu de Kang Tai-woo, determinada a se tornar a mulher dos 9,9 bilhões.
Kang Tai-woo não tinha escolha a não ser discutir contramedidas com Baek Sung-che. Pela conversa dos dois, soube-se que, há 3 anos, o misterioso chefe Leon armou uma armadilha, fraudando um total de 30 bilhões em capital e transformando 10 bilhões em dinheiro vivo, guardando-os como lembrança para não serem usados. Alguém da gangue revelou a localização à polícia e assim Kang Tai-woo liderou seus subordinados para invadir os esconderijos de Leon. Mas Leon também recebeu informações secretas de seus informantes. Ele eliminou todos os membros da equipe e apenas Kang Tai-woo escapou da morte, mas foi incriminado e destituído. Leon fugiu para o exterior por 3 anos. A fraude daquele ano não se sabe quantos empresários levou à ruína. O pai de Ae-sho e o assistente só foram algumas das vítimas. Para resolver o caso, Ae-sho subornou um membro da gangue, misturando 1 bilhão manipulado com 10 bilhões. Assim que esses 10 bilhões circulassem no mercado, eles poderiam rastrear outros fundos de Leon e Leon seria pego pela lei. Há pouco tempo, Leon descobriu essa notícia de alguma forma e ordenou que seus subordinados destruíssem esses 10 bilhões. Kang Tai-woo, querendo limpar o nome de seu irmão, voluntariamente ajudou Ae-sho a se infiltrar na gangue. Naquela noite, Kang Tai-un soube pelas palavras do motorista que o que ele estava transportando eram os 10 bilhões que estavam prestes a ser destruídos. Ele rapidamente jogou 100 milhões em dinheiro pela janela, esperando que pudessem circular no mercado. E esse motorista era o braço direito de Leon. O plano original era destruir o dinheiro. Ao mesmo tempo, eliminar Kang Tai-un, então só poderiam agir primeiro. Depois os dois morreram no local do acidente de carro. Os 10 bilhões que caíram foram secretamente escondidos por Seo-jeon e Chaeyoon. Kang Tai-un finalmente entendeu a história do início ao fim. O inimigo que prejudicou seu irmão ainda era seu arqui-inimigo, Leon. Esse dinheiro era o ponto fraco e forte de Leon. Quem tivesse o dinheiro poderia controlá-lo. Ae-sho estava agora planejando e esperando Leon retornar ao país. Ela queria que Leon pagasse a dívida com a própria vida. Apenas uma pena que ninguém sabia como era o rosto de Leon. No quarto, o especialista em tecnologia Ong In-pyo estava imerso em invenções. Parece que Ong In-pyo em breve criará um Homem de Ferro, mas nesse momento Seo-jeon voltou para casa. Esse casal estranho finalmente estava junto novamente. Eles agora tinham um objetivo comum: ganhar dinheiro. Este é o homem com a identidade mais complexa que já vi. Primeiro, ele é o cunhado do chefe da gangue, o braço direito da gangue. Segundo, ele tem uma relação de interesses próprios tanto com Kang Tai-woo quanto com Seo-jeon. Terceiro, ele é o informante que Ae-sho infiltrou na gangue. Isso mesmo, a evidência do crime dos 10 bilhões em dinheiro foi manipulada por Mingo. Seo-jeon, através do dispositivo de escuta de Ong In-pyo, obteve muitas informações. Ela sabia que Ae-sho era a pessoa mais complexa. Seo-jeon foi diretamente até Ae-sho. As duas mulheres conversaram com muita ironia e os segredos de ambos os lados foram expostos. Finalmente, ambas escolheram se afastar, tornando-se estranhas para sempre, enquanto, por outro lado, Kim Do-ak finalmente recebeu a ordem de Leon, instruindo-a a ir ao local designado para destruir 10 bilhões em dinheiro. Kim Do-ak entendeu que as coisas não eram tão simples assim. Leon jamais o deixaria sobreviver àquela noite. Mingo revelou essa notícia a Ae-sho, que também enviou o assistente Cho ao local. 3 anos antes, a fraude de Leon havia levado o assistente Cho à ruína. Desta vez, o assistente Cho foi com a mentalidade de um mártir, determinado a matar Leon com as próprias mãos. Talvez para vingar-se, talvez para cumprir uma promessa, Ae-sho informou o arrogante local ao casal Seo-jeon. Ainda que soubessem que era uma missão suicida, Seo-yeon e In-pyo queriam lutar uma última vez. Da mesma forma, Baek Sung-che também recebeu uma mensagem de Leon e contou a Kang Tai-woo. Assim, uma grande batalha com cada um tendo sua própria intenção estava prestes a explodir. Todos são vilões, e Kim Do-ak liderou seus capangas até o local combinado. Min Ji-woo, que era responsável pela segurança do chefe, fugiu no meio do caminho. Neste momento, o assistente Cho e Kang Tai-woo estavam escondidos em diferentes cantos, e Seo-yeon e In-pyo chegariam ao campo de batalha em 30 segundos. Eles testemunharam pessoalmente todo o processo de Kim Do-ak queimando dinheiro, e ao verem bilhões em dinheiro em espécie em chamas, todos não conseguiram se conter. Kim Do-ak também gritou o nome de Leon enlouquecido, e de um canto, uma figura misteriosa se aproximou. Um tiro derrubou Kim Do-ak. Essa pessoa não era Leon, mas sim Baek Sung-che. O assistente Cho, que recebeu a ordem de assassinato, pensando que Leon finalmente havia aparecido, apressou-se em persegui-lo. Inesperadamente, na fábrica vazia, mais de uma dúzia de pessoas vestindo uniformes de Leon se moviam em zigue-zague, confundindo diretamente o alvo. O assistente Cho, exposto, foi atingido por uma bala imediatamente. No meio do caos, Kang Tai-woo encontrou Baek Sung-che. Na verdade, na ordem de Leon, Kang Tai-woo também era um alvo a ser eliminado. Baek Sung-che claramente não mataria Kang Tai-woo. Ele disse a Kang Tai-woo que tudo isso era uma armadilha de Leon, cujo objetivo era eliminar todas as pessoas envolvidas no caso. Desta vez, ele permitiu que Kang Tai-woo viesse para proteger Seo-jeon. Atualmente, tudo está de acordo com o plano de Baek Sung-che.
O dinheiro que Kim Do-ak queimou também não era dinheiro real, os verdadeiros 10 milhões estavam escondidos no porta-malas do carro de Kim Do-ak. Baek Sung-che já havia preparado todos os caminhos para sua irmã. Até mesmo a identidade no exterior e a rota de lavagem de dinheiro estavam desimpedidas, ele confiou tudo a Kang Tai-woo. Depois, ele decidiu encontrar Leon para resolver a questão de uma vez por todas. Kang Tai-woo inicialmente queria manter os 10 milhões como prova, mas ao encontrar Seo Jeon, ele ainda hesitou. Ele deixou o dinheiro para Seo Jeon e, mais uma vez, adentrou a fábrica. E nesse momento, o chefe final, Leon, finalmente apareceu. Ele havia preparado uma festa de celebração para Baek Sung-che e Baek Sung-che sabia que apenas um dos dois sobreviveria. No quarto, esses dois homens estavam bebendo e conversando alegremente. Nesse momento, o telefone de Leon tocou novamente e Baek Sung-che sentiu que era uma oportunidade única. Ele imediatamente sacou, mas o homem à sua frente foi claramente um pouco mais rápido. Assim, Baek Sung-che oficialmente recebeu sua refeição final. Fora da fábrica, Seo Jeon, sem saber o que estava acontecendo, ainda estava trabalhando freneticamente. Kim Do-ak, ainda não morto, rastejou até Seo Jeon, a derrubou e fugiu com o dinheiro. Seo Jeon furou o pneu de um carro, encontrou um veículo aleatoriamente e o perseguiu. No meio do caminho, Kim Do-ak, em pânico, morreu ao bater direto no guarda-corpo. Leon, que vinha logo atrás, ordenou que seus subordinados queimassem tudo rapidamente. Assim que a enorme quantia de dinheiro estava prestes a ser consumida pelas chamas, Hong-in-pyo apareceu como uma alma atormentada. Ele pegou uma arma que encontrou e derrubou o motorista. Diante da ameaça, Leon, que já havia passado por grandes turbulências, obviamente não se importou e jogou o isqueiro. Ele se virou e atirou em Hong-in-pyo, que também tinha um lado malvado, e atirou diretamente na cintura de Leon. Apesar do movimento legal de Leon ser muito bonito, o tiro apenas raspou o ombro de Hong-in-pyo, não causando grandes danos. Hong-in-pyo rapidamente pegou o dinheiro, então jogou a caixa de volta para o mar de fogo para criar a ilusão de que foi queimada. Leon colocou o anel que carregava no cadáver para criar provas falsas de que foi queimado. Com o dinheiro, Hong-in-pyo quase enlouqueceu de alegria, tudo isso era muito emocionante. Sua esposa, Seo Jeon, não obteve nada. No caminho, ela encontrou Leon ferido. Leon mentiu que estava ferida em um acidente de carro. Seo Jeon se lembrou de Kang Tai-un, ela não conseguia suportar a tortura em seu coração e decidiu levar a pessoa ferida para o hospital. Ela não sabia que o homem à sua frente acabara de matar seu irmão e que ele até queria eliminá-la no hospital. Seo Jeon soube que Baek Sung-che havia morrido por causa do dinheiro, por 9 bilhões. Por 9 bilhões, Seo Jeon havia matado Kang Tai-un, matado Jumisa e, desta vez, matado seu próprio irmão. Ela sempre se perguntou, vale a pena fazer isso? Na porta dos fundos do hospital, Leon foi resgatado e aproveitou a oportunidade para escapar. Agora, ninguém conhece sua identidade ou aparência e até pensam que ele foi consumido pelas chamas. Ao retornar, Leon espancou o assistente Shou quase até morte, descobrindo que tudo foi manipulado por Shou. Desta vez, ele cumpriu sua obrigação social, decidindo mudar de identidade e pregar uma peça em Shou. Para que os empresários sentissem novamente a dor de perder 30 bilhões, após a tempestade, tudo parecia ter voltado aos trilhos. Seo Jeon ajudou Jang Junja a iniciar um negócio de cobrança de dívidas e Shou e Kang Tai-un também se amavam muito, fazendo a empresa crescer cada vez mais. Nesse momento, Hong-in-pyo estava desfrutando da alegria que a riqueza lhe trazia. Ele pagou todas as suas dívidas, trocou de carro e até comprou uma casa nova. Enquanto ele estava imerso no luxo de um hotel 5 estrelas, os subordinados de Leon arrombaram a porta e invadiram. A vida de Hong-in-pyo mais uma vez caiu no fundo do poço. Ele foi amarrado pela gangue de Leon, que o interrogava sobre o paradeiro de Seo Jeon. Hong-in-pyo, sem escrúpulos, revelou a localização de sua esposa. Por outro lado, Shou descobriu que 100 milhões que haviam sido manipulados haviam chegado ao mercado. Ela sabia que Hong-in-pyo havia obtido dinheiro e também percebeu que Leon não estava morto. Assim, Shou e Kang Tai-woo formaram uma aliança. O objetivo era capturar Leon e proteger Seo Jeon. Shou foi à casa de Jang Junja. 3 anos atrás, Jang Junja sabia claramente que Leon era um golpista, mas gananciosamente emprestou dinheiro a Leon para fraudar. No final, ela foi prejudicada e seu filho também foi morto por Leon. Shou veio desta vez para que Jang Junja se lembrasse da aparência de Leon. Agora, além de Hong-in-pyo e Jang Junja, ninguém mais no mundo sabia o rosto de Leon. Mas Jang Junja já estava idosa e não conseguia se lembrar de muitas coisas. Leon, que sobreviveu à morte, mudou suas roupas e se tornou um experiente investidor estrangeiro. Muito rapidamente ele encontrou Seo Jeon. Desta vez, Leon teve um pouco de consciência, ele realmente veio para pagar sua dívida. Afinal, Seo Jeon havia salvado sua vida. Leon organizou uma grande festa, todos os participantes eram os principais magnatas da Coreia do Sul. Shou e Chae-un também estavam na lista de convidados. Naquela noite, Seo Jeon apareceu como a noiva de Leon, tornando-se imediatamente o centro das atenções da festa.
Shou mal podia acreditar nos próprios olhos, enquanto Seo Ji-yeon finalmente realizou seu sonho de ascensão social. Um ambiente tão rico a fascinou. Leon generosamente ofereceu 10 milhões para Seo Ji-yeon investir e gerenciar por conta própria. Depois, eles dividiriam o lucro em 50-50. Seo Ji-yeon naturalmente não perderia a oportunidade de se transformar de um pardal em uma fênix. Ela sempre sonhou em um dia poder pisar na cabeça de Shou. Embora a sorte tenha chegado, Kang Tae-hoon, com o coração cheio de preocupação, procurou Seo Ji-yeon. Ele esperava deixar aquele lugar de fofocas com Seo Ji-yeon e viver a vida que desejava, mas por causa do sonho de 1 bilhão. Seo Ji-yeon recusou-se categoricamente porque realmente não conseguia encarar Kang Tae-hoon imediatamente após o acidente de carro. Por causa do dinheiro, ela assistiu Kang Tae-hoon morrer sem chamar o resgate. Kang Tae-hoon não conseguia aceitar essa verdade, ele rasgou a passagem aérea. O destino é irônico, Seo Ji-yeon era a única esperança de vida dele, mas agora Seo Ji-yeon tornava imperdoável. Seo Ji-yeon acreditava ter entrado na alta sociedade. Depois de fazer um plano, Leon, confiante na vitória, começou o plano de caça à raposa. Ele usou um informante que havia plantado por muitos anos, coletou muitas provas, arrastou o pai de Shou para a lama e congelou todos os ativos do grupo Junon. E o informante não era outro senão Mingo. Este jantar era para ele, para resistir a Kim Do-ak, e fingiu ser subornado por Jun Shu, resistindo astutamente. Eu apenas segui o seu roteiro, um brinde. Sim, a identidade de Mingo já era complicada o suficiente, então não é de surpreender que ele tenha acrescentado chapéu de espião multiuso, mesmo que mais tarde ele dissesse que era um agente da polícia. Eu também acredito que, neste momento, Ong In-peo foi levado para uma área remota desolada e a gangue do crime organizado já havia fornecido um serviço de pacote completo para o seu rim. Um saco, uma pá para nocauteá-lo, empurrá-lo para um buraco profundo e enterrá-lo vivo. Desta vez, Ong In-peo certamente está acabado, mas não se esqueça, Ong In-peo é a existência mais forte em todo o filme. Ele foi empurrado para um buraco profundo pela gangue, enterrado vivo por 72 horas. Mas seu destino não é do tipo comum, antes ele havia escondido uma faca de cozinha na manga. Com uma vontade inabalável, ele finalmente conseguiu sair da terra, Ong In-peo sobreviveu à morte e chamou um carro compartilhado. Ao chegar em casa, ele caiu em sono profundo e no dia seguinte, ele pegou sua esposa com um homem estranho. Embora tivesse mudado de aparência, Ong In-peo reconheceu Leon assim que o viu. Agora Ong In-peo é o único que vê através da conspiração de Leon. Ele decidiu encontrar o dinheiro primeiro e depois sua mulher. Ele enviou a Leon uma carta de chantagem ameaçadora e Leon ficou realmente assustado, sem saber quem era a pessoa por trás das ameaças. Os dois marcaram um encontro para a transação no cais, e para garantir a segurança, Ong In-peo enviou uma mensagem anônima para Kang Tae-woo. Para Kang Tae-woo ser o bode expiatório, Leon ainda estava vivo, esta noite às 23 horas após o centro GM. No local da transação, o astuto Mingo sabia que Kang Tae-woo tinha coragem, mas faltava-lhe astúcia e que ele era certamente uma isca, então ele saiu rapidamente. Neste momento, Leon já estava sendo manipulado por Ong In-peo e nem o rastreamento por GPS nem o áudio conseguiam detectar qualquer informação. Deve-se dizer que o QI de Ong In-peo é realmente muito alto. No entanto, todas as corporações financeiras temiam problemas e se afastaram. No momento crucial, Seo Ji-yeon trouxe dezenas de bilhões em dinheiro para resgate. Seo Ji-yeon pensou que poderia ajudar a si mesma sem saber que tudo estava no plano de Leon por causa de seu orgulho após ser derrubada. Shou não aceitou o dinheiro de Seo Ji-yeon de jeito nenhum. Em seus olhos, Seo Ji-yeon era apenas uma amante que usava homens para subir na vida. Não estando no mesmo nível que sua identidade de mulher de negócios forte, Lee Chae-yoon começou a se mover para conseguir o investimento. Chae-yoon chegou a se ajoelhar diante de Leon. Ele pensou que essa era a forma de se redimir e salvar o grupo Junon, mas não sabia que havia caído na armadilha de Leon. Depois que Shou soube disso, ela teve uma grande discussão com Chae-yoon. Ela recusou o dinheiro que Chae-yoon trouxe, optando por uma corporação financeira mais segura. Ela não sabia que a fonte de apoio financeiro dessa corporação também vinha de Seo Ji-yeon e Leon. Lee Chae-yoon sentiu que Shou nunca o reconheceria, então decidiu sair para se desenvolver na equipe de Leon. Por outro lado, Mingo continuava procurando a pessoa que ameaçava Leon, mas não obteve resultados. Por acaso, ele descobriu um dispositivo de escuta escondido no escritório de Kim Do-ak. Isso fez ter uma ideia audaciosa. Ele fingiu ligar para Leon, dizendo que havia deixado dezenas de bilhões em dinheiro no cofre de Kim Do-ak e até mesmo revelou a senha. Na verdade, era para esperar que a pessoa que sabia da história caísse na armadilha. Ong In-peo, que era esperto, foi prejudicado por sua própria esperteza e, de fato, caiu na armadilha. Ele se esgueirou para o escritório sozinho, abriu o cofre, mas descobriu que não havia nada. Nesse momento, a gangue surgiu e Ong In-peo se tornou um peixe na rede. Ong In-peo, o azarado, estava prestes a morrer novamente. Mingo recebeu ordens de Leon para executar Ong In-peo imediatamente.
No entanto, a expressão destemida de Ong In-pyo realmente surpreendeu um pouco as pessoas. Deve-se dizer que Ong In-pyo é realmente muito inteligente. Ele compilou as informações criminais de Leon e sua nova identidade em um e-mail. A cada 12 horas, ele enviaria para a polícia e as corporações financeiras e somente ele poderia cancelar o envio com um código, uma vez que a verdade fosse revelada. O plano de Leon fracassaria completamente, e este e-mail se tornou o amuleto da sorte de Ong In-pyo. Neste momento, Kang Tai-woo, que se tornou confidente de Eshu, também não ficou parado. Ele, através do rastreamento de Mingo, invadiu o local do sequestro e resgatou com sucesso Ong In-pyo. No entanto, o vilão Ong In-pyo não demonstrou nenhuma gratidão a Kang Tai-woo. Atualmente, só ele conhece o segredo de Leon. Ele pensa que essa informação é seu trunfo para ganhar dinheiro e se recusa a revelá-la a quem quer que seja. Kang Tai-woo, irritado, soca Ong In-pyo, cujo rosto é obviamente mais grosso que sua boca. Ele se afasta diretamente com arrogância. Como Kang Tai-woo perturbava continuamente os planos de Leon, Leon emitiu um ultimato. Ele deu ordens severas a Mingo, que entendeu que se não cumprisse a missão, ele mesmo dificilmente escaparia da morte. Em um beco estreito, os dois homens com um relacionamento profundo começaram um confronto de vida ou morte. Eles já haviam enfrentado a morte juntos e também haviam se sentado juntos para trocar informações. A situação atual só permite um confronto direto. Os dois homens lutaram até ao banheiro feminino. As pessoas lá dentro estavam apavoradas. Enfrentando Mingo, que era ao mesmo tempo inimigo e amigo, Kang Tai-woo ainda não conseguia atacá-lo, optando por perdoá-lo. Mingo, por causa da velha amizade, sabia que a batalha estava perdida. Ele enviou as informações que possuía para Kang Tai-woo. Depois, ele enfrentou a execução de Leon diretamente. Por outro lado, Leon havia arranjado para Kang Tai-woo a posição de gerente de fundo de investimento privado, controlando um fluxo de dinheiro de trilhões. Isso deixou Kang Tai-woo feliz e assustado ao mesmo tempo. Seo Jeon calculou de todas as maneiras, e no final, ela ainda se tornou a credora dele. Isso o deixou muito preocupada. Atualmente, Seo Jeon foi traída e isolada por todos. O pai foi preso, a empresa enfrentava o risco de falência e o marido a traiu bem antes da batalha. Neste momento, as duas pessoas mais próximas de Seo Jeon estavam alegremente bebendo com Leon. Diante da ligação da esposa, Jae-yoon também recusou friamente. Depois de 3 rodadas de bebida, Lee Jae-yoon, para agradar o mestre, apressou-se em buscar mais vinho. No entanto, no armário, uma garrafa de vinho tinto chamada Caça à Raposa chamou sua atenção. Seo Jeon havia mencionado essa palavra, dizendo que era o codinome do plano de Leon para destruir o grupo Juno. Neste momento, Jae-yoon entendeu toda a verdade. Este investidor estrangeiro era o mentor de todos os crimes. Ele se escondeu no banheiro e se apressou em informar Seo Jeon. Mas Seo Jeon, para se vingar, recusou-se a atender o telefone de Jae-yoon. Lee Jae-yoon, em pânico com sua psicologia fraca demais, foi diretamente descoberto por Leon. Ele mandou Seo Jeon para outro lugar, decidindo lutar sozinho contra Jae-yoon. Leon não fingia mais, ele era vilão, ele havia mostrado suas cartas. 3 anos atrás, Leon havia armado uma armadilha e ganhado muito dinheiro, até mesmo o sogro de Jae-yoon era seu cúmplice. No entanto, Seo Jeon na época o enfrentou em todos os lugares, realizando uma série de ações que o fizeram se esconder por 3 anos. Agora ele voltou para se vingar e desta vez Lee Jae-yoon raramente mostrou sua masculinidade. Ele recusou as ameaças e a tentação de Leon, repreendendo-o furiosamente. Como resultado, Jae-yoon foi perseguido por homens de preto. O genro da família Ju não estava em uma situação precária. Lee Jae-yoon, no 9º round, percebeu a verdadeira identidade de Leon e ele insinuou que Seo Jeon deveria definitivamente contatá-lo mais tarde. Seo Jeon saiu no meio do caminho, sentiu que algo estava errado e voltou ao local. Ela testemunhou Jae-yoon sendo levado e seguiu os homens de preto até o escritório. Neste momento, no escritório, restavam apenas o corpo de Mingo e o moribundo Lee Jae-yoon. Jae-yoon contou a Seo Jeon a verdadeira identidade de Leon e depois ligou para sua esposa. Suas palavras estavam cheias de amor e remorso por Eshu. Minutos depois, este Lee Jae-yoon, meio bom, meio mau, desabou completamente. Neste momento, Eshu e Seo Jeon choravam sem som. Assim, o irmão de Kang Tai-woo, o irmão de Seo Jeon, o marido de Eshu, todos morreram tragicamente pelas mãos de Leon. Eles odiavam não poder rasgá-lo em pedaços, mas Kang Tai-woo, que era investigador, entendeu que com apenas essas poucas provas, era fundamentalmente impossível condenar Leon. Para derrotar Leon completamente, eles teriam que planejar a longo prazo. Leon, arrogantemente, chegou ao local do funeral de Jae-yoon. Eshu sabia claramente que a pessoa à sua frente tinha uma inimizade profunda com ela, mas só podia fingir calma. Jun Eshu do grupo Juno é uma mulher forte. No dia seguinte, ela superou a dor da perda do marido e convidou solenemente Leon para a empresa para discutir a cooperação. Fazer isso era, por um lado, para dissipar as preocupações de Leon e, por outro, para usar sua própria arma contra ele.
Ela entendeu que Leon estava prestes a criar um golpe gigantesco, usando a influência de Eshu para atrair investimentos. Quando os investidores provassem o doce, eles comprariam agressivamente. Leon retiraria o dinheiro decisivamente e desapareceria sem deixar rastros. Eshu estava se preparando para usar a si mesma como isca para vingar seu marido. Por outro lado, o especialista em tecnologia Ong In-pyo começou a inovar. Ele usou itens do dia-a-dia para criar uma bomba controlada remotamente, preparando-se para usar isso para chantagear Leon. Para recuperar as dezenas de bilhões em dinheiro, Kang Tai-woo procurou Kim-sik para decifrar as informações que Mingo deixou antes de morrer. Lá dentro estavam as contas bancárias de Leon espalhadas pelo mundo. O dinheiro sujo da fraude estava disperso em centenas de contas. Essas contas eram extremamente secretas, basicamente impossíveis de decifrar. Kim-sik, após testar, descobriu que as senhas eram extremamente complexas e cada uma era diferente. Leon basicamente não conseguia se lembrar de todas. Portanto, as senhas deviam estar armazenadas de alguma forma perto de Leon. Todos, após um brainstorming, determinaram que o anel que Leon usava era a resposta. Para se redimir, Seo Ji-yeon assumiu a pesada tarefa de encontrar o anel, usando o pretexto de um relatório de trabalho. Aproveitando que Leon foi ao banheiro, ela vasculhou a mesa e encontrou o cartão de memória com sucesso. Seo Ji-yeon pensou que havia sido muito discreta. Inesperadamente, tudo foi descoberto por Leon, que revistou Seo Ji-yeon e encontrou o cartão de memória. Pela primeira vez, Seo Ji-yeon roubou 9,9 bilhões de Leon. Na segunda vez, Seo Ji-yeon agiu novamente com seus 30 bilhões. Leon é uma pessoa implacável, ele não o perdoaria, mas o homem diante dela ainda lhe deu uma chance. Ele tirou 10 bilhões em dinheiro para tentar Seo Ji-yeon a se juntar ao grupo de fraudadores, e no momento em que ela não sabia como escapar, o amuleto da sorte de Seo Ji-yeon apareceu. Kang Tai-woo apareceu, e considerando a situação atual, Kang Tai-woo e Seo Ji-yeon não tinham nenhuma vantagem. Certamente seria difícil escapar da morte, mas neste momento, um vilão estava vagando por toda parte causando problemas. No momento crucial, Ong In-pyo, vestindo um colete-bomba, arrombou a porta e invadiu, e Kang Tai-woo viu um raio de esperança. Ele ordenou que Ong In-pyo levasse Seo Ji-yeon embora, deixando a bomba para si mesmo. Ong In-pyo viu que havia algo tão bom no mundo. Imediatamente tirou a bomba e levou ela e o dinheiro para fora da sala. Leon não se atreveu a agir precipitadamente, a bomba explodiu com um som de ouro e prata por toda a casa, ele valorizava sua vida, então só podia deixar Kang Tai-woo fazer o que quisesse. No estacionamento, Ong In-pyo implorou a Seo Ji-yeon para irem embora juntos, agora tudo havia voltado ao normal. Ainda eram os dois, com 10 bilhões em dinheiro na mão, ele não entendia porque a esposa insistia em morrer. Seo Ji-yeon ofereceu a Ong In-pyo o caminho de lavagem de dinheiro que seu irmão deixou, aconselhando Ong In-pyo a não se envolver mais neste assunto e ir viver sua vida de bilionário. Ong In-pyo sabia que não podia convencer a Seo Ji-yeon, então teve que partir. Lá em cima, Kang Tai-woo e Leon ainda estavam em um impasse, nenhum conseguia fazer nada com o outro e finalmente Leon cedeu. Afinal, uma pessoa inteligente não sofre perdas imediatas. Depois disso, Eshu pensou que Leon se vingaria dela loucamente. Inesperadamente, Leon ainda esperava que Eshu fosse sua intermediária para levantar fundos, e Eshu imediatamente mudou de ideia. Ela denunciou ferozmente Leon por ter matado seu marido, Leon apenas sorriu friamente e depois fez da filha de Eshu uma refém. Relutantemente, Eshu só pôde obedecer, tudo isso era realmente muito ruim. Uma mulher forte no mundo dos negócios, seu pai na prisão, seu marido morto. Agora sua filha estava sendo ameaçada de morte, Eshu não aguentava mais, em seu torpor. Eshu parecia ouvir as palavras de conforto de Jae-yoon, para se vingar, ela se tornou mais forte. Determinada a enfrentar Leon até o fim, eu vou destruir aquele Leon antes da grande batalha. Algumas pessoas organizaram uma reunião secreta, discutindo o plano de vingança na festa. Ong In-pyo, prestes a decolar, já havia arranjado dinheiro, sempre pronto para partir. Talvez um casal que passava por ali o tenha estimulado. Ele se lembrou do processo de seu amor com Seo Ji-yeon, naquela época os dois eram tão doces, e agora sua esposa estava em perigo. Ele mesmo escolheu partir, o vilão Ong In-pyo finalmente se arrependeu, decidindo resgatar Seo Ji-yeon do perigo, para a fraude. Leon convidou os grandes nomes dos negócios coreanos para esta festa de investimento, a equipe de vingança se reuniu no andar de baixo, todos com tarefas claramente divididas. A vitória ou derrota seria decidida de uma só vez, Kim-sik conectou com sucesso o sinal do computador de Leon. Basta Leon inserir o cartão de senha para bloquear as informações e congelar todas as contas no local. Leon convidou Eshu para ser a principal apresentadora do projeto. Inicialmente, Eshu não demonstrou nada de incomum ao ver Kang Tai-woo e Seo Ji-yeon. Ela sabia que tudo estava arranjado, Eshu mudou abruptamente de tom, começou a relatar os crimes de Leon.
expondo publicamente sua maldade. Afinal, muitas pessoas no local eram vítimas de 3 anos atrás, e assim, o plano de fraude de Leon foi destruído. Os investidores saíram um após o outro, deixando apenas Kang Tai-woo e Seo-jeon sozinhos para enfrentar todas as forças das trevas. Leon falhou, mas permaneceu muito calmo. Ele riu amargamente dizendo que a Coreia do Sul era apenas a ponta do iceberg em seu plano. Essa pequena perda era completamente insignificante para ele. Leon procurou a morte por si mesmo e dispensou todos os seus subordinados. Ele puxou uma arma, preparando-se para acabar com essas caixas com suas próprias mãos. Kang Tai-woo zombou de Leon, dizendo que havia invadido todas as suas contas no exterior, congelando todos os cartões bancários de Leon. Leon naturalmente não acreditou em tais palavras infantis. Seus dados de ativos não seriam facilmente atacados assim, mas o desconfiado Leon ainda inseriu o cartão de senha no computador. Para verificar, depois que Kim Do-ak interceptou a senha, ele imediatamente cancelou todas as contas. A enorme quantia de dinheiro nos cartões bancários caiu em um buraco negro financeiro, tornando-se um número que nunca mais poderia ser recuperado. Leon os inseriu um por um. Como esperado, ele não conseguiu fazer login, perdeu a razão e imediatamente caiu em um estado de frenesi. Ele atirou em Kang Tai-woo. Seo-jeon usou sua cintura para proteger Kang Tai-woo da bala. Ong In-peo, o louco protetor de sua esposa, também apareceu de repente, abraçando Seo-jeon em extrema dor. Leon atirou em Kang Tai-woo novamente. Ong In-peo, em modo de raiva, não era uma pessoa normal. Ele avançou. Ele resistiu bravamente a 3 tiros de Leon e então enfiou a faca na cintura de Leon. Eu mesmo vou prendê-lo. Enfrentando uma oportunidade de vingança perfeita, Kang Tai-woo não foi consumido pelo ódio. Ele largou a arma, deixando Leon por conta própria. Ong In-peo, um criminoso cheio de pecados, no último momento de sua vida, completou sua autorredenção e partiu gloriosamente. A viatura policial, como em todos os dramas, chegou tarde, tudo estava completo. Kang Tai-woo, que foi inocentado, retornou ao cargo e se tornou policial novamente. Seo-jeon, que perdeu um rim, despediu-se de Jang Junja e escolheu ir para o exterior sozinha. Ela dividiu os 9,9 bilhões em dinheiro que Ong In-peo deixou em 3 partes. Uma parte para a família da vítima Jumisa, uma parte para ela mesma e a parte restante na esperança de que a sua administrasse. Para doação ou caridade, no final Kang Tai-woo não escolheu ir embora com Seo-jeon. Seo-jeon disse que sempre esperaria por Kang Tai-woo na ilha. Kang Tai-woo abraçou Seo-jeon e expressou suas bênçãos a Seo-jeon e a séria mulher de 9,9 bilhões termina.